Aoba, e aí meus nobres, beleza? Como que vocês estão? Já sabe, né? Aqui é sem enrolação. Já hypa o vídeo o máximo que você puder e senta o dedo no like logo no começo. Aí o roteirista mandou avisar que essa história tem um final muito foda, então fica até o fim. Dito isso, bora começar com essa história que tá simplesmente magnífica. A história é sobre o mundo amaldiçoado, um mundo onde as pessoas eram marcadas por maldições e habilidades. Um garoto estava parado com uma espada no estômago. Uma garota então diz: "Rápido, remova a maldição do Lord Arthur." O garoto, quase sem forças, diz que iria fazer isso. Seu nome era Crash Valheim. Oh glória, finalmente um prota que recebe o nome logo no começo da obra, né? Ele vinha da linhagem sanguínea mais forte, os Magos Negros. Com o poder mágico de uma mão espectral, ele então retira a maldição do Lord Arthur, pois esse era seu poder. Ele podia remover maldições de pessoas que foram amaldiçoadas com algum feitiço ou marca de maldição. Mas em compensação, ele recebia um dano severo, que o fazia até cuspir sangue. As garotas vão em direção ao Lord Arthur, enquanto Crash passa mal de joelhos. Mas ao puxar na memória o que tinha acontecido, Lord Arthur lembrou de um cavaleiro negro montado em sua fera. Foi ele que o amaldiçoou com um poder que mais parecia uma bola de fogo. Mas então, ele apenas chamou suas 3 garotas, Sigrun, Abella e Mary. Elas vieram abraçando ele todas de uma vez. O cara era guloso, tinha logo 3. E quem não tinha nada era o Betinha do Crash. "Arthur, seu bastardo, o que pensa que tá fazendo?" o prota disse. Arthur disse que estava apenas acabando com o que tinha de acabar, que a esperança deste mundo havia se acabado, e tudo o que havia sobrado era destruição. E enquanto ele saía, Crash disse: "Tem ideia de quantos morreram pra você viver? Só pra ficar curtindo com mulheres?" Porém, Sigrun, a terceira princesa, manda ele se calar. Ela diz que ele deveria ficar calado, pois a única coisa que ele sabe fazer é roubar maldições. Apenas isso. Por isso ele fica indignado e diz: "Seus ingratos, vocês jamais teriam chegado aqui sem minha habilidade." Ele então começa a lembrar a eles um por um, de como havia os salvado. Começando por essa ruiva, a Bella, a bruxa vermelha. Ele salvou ela da maldição do passado, mas ela continuava ingrata. E depois foi a vez de Mary Diana, a cavaleira do Império de Efania. Ela havia sido amaldiçoada com a maldição da prepotência. Crash também havia salvado. E claro, ela, a de cabelo azul, Sigrun, não a rainha Valkyria de God of War. Essa aqui era mais arrogante e malvada. Ela constantemente fazia bullying com Crash, e ela foi tão desgraçada que havia até mesmo cegado o pobre rapaz. Isso sem falar no Arthur. Por isso Crash pergunta: "Por que você vai desistir assim tão fácil?" Então Lord Arthur diz: "Este mundo já está condenado, então eu vou começar tudo do começo." Ele disse que essa não era a primeira vez que eles passavam pela destruição do mundo. As habilidades dele estavam regredindo. Arthur pergunta: "E se eu pudesse voltar no passado, com as habilidades e conhecimentos atuais?" Crash chega à conclusão que seria mais fácil prevenir a destruição do mundo. Por isso Arthur diz que ia começar de novo, ia para o passado com as 3 namoradas. Mas Crash fica desolado e questiona: "Pera aí, e quanto a mim?" Bem, o sorrisinho maníaco de Arthur já é conhecido, e ele diz: "Você não é mais necessário." Ele diz que as habilidades do garoto de roubar maldições eram até legais, mas ele poderia atrapalhar a viagem no tempo. O melhor a se fazer era recuperar a versão dele mais antiga, mais nova e mais resistente a maldições. Arthur manda ele ficar despreocupado, pois no mundo vindouro ele certamente teria seu uso, se é que ele teve algum dia. Mas era tarde demais para lamentos. Restou a Crash apenas permanecer implorando no chão enquanto Arthur se afastava. E o pior era que seu corpo agora cobrava o preço pelas maldições que ele havia absorvido com o tempo. Só que, como já sabemos, se o prota morre, a história acaba. E essa aqui está longe de acabar, pois Crash diz: "Eu não vou morrer aqui." E é aí que ele revela seu trunfo. O desgraçado também podia lançar maldições. Isso mesmo, galera. Ele tanto podia absorver maldições como também lançar. E por isso ele procura no seu arsenal a maldição mais filha da que ele tinha. E aí está. Ele mira sua mão para Arthur e invoca: "Maldição do Manto Negro." Uma mão negra vindo das profundezas de Deus sabe da onde vai em direção a Arthur. E parece que atinge ele em cheio, mas só que ela desapareceu? Bem, Arthur suspira e se aproxima de Crash. Ele lhe lembra das pilhas de corpos que seriam feitas caso o mundo fosse destruído. E Arthur ainda diz: "Crash, meu filho, você não cansa de tentar, não é?" Só que Crash dá um sorriso e diz: Não canso. E nem ele também." Então aponta pra cima onde vemos o seu trunfo. Crash acabou de invocar ninguém menos que o Caveirão. Olha o danado ali! E a cara de desespero de Arthur foi impagável. O Caveirão começou a atacar, então Crash simplesmente disse a Arthur que estava sozinho agora. E então ele fechou os olhos. A magia temporal envolveu e quando ele os abriu, estava diante de um lustre. Na verdade, estava em uma casa belíssima, uma mansão, para não dizer um castelo real. E o prota estava agora mais jovem, bem mais jovem, com 10 anos de idade. Como todos já sabem, ele reencarnou.
Existia um fenômeno que era a erosão de mundos. O que acontecia era que mundos podiam colidir, se misturarem. Quando isso acontecia, mudanças no ambiente ocorriam. E então espécies de outros mundos invadiam a Terra. Os que pareciam com humanos eram chamados de invasores, e também aqueles que lutavam contra os invasores. Esses são chamados de geração Azura. Mas havia também um guerreiro especial, e era aquele que podia selar maldições no próprio corpo. E esse cara foi então traído pelos amigos, sendo considerado um amaldiçoado. Foi justamente ele, nosso prota, que acordou 15 anos mais jovem. Assustado, ele se levantava de sua cama, vendo que estava em seu quarto chique. Ele se lembra que momentos antes estava no inverno com Arthur, e como cartada final, ele tinha usado a maldição do manto negro nele como vingança, e então também roubou a habilidade de regressão de Arthur. Por isso ele conseguiu voltar no passado. Ao contrário que muitos acreditavam, essa habilidade do manto negro tinha uma falha. Cada habilidade que ele roubava tinha uma espécie de tranca. Se o dono da habilidade era muito apegado a essa habilidade, então a dificuldade de roubar ela aumentava. Então habilidades eram mais difíceis de roubar que maldições. Quanto mais altas as condições, mais alta a dificuldade. Só que para roubar a habilidade de regressão de Arthur foi muito fácil. Então parecia que ele realmente queria se livrar da habilidade. Pensando bem, Crash se lembra que Arthur muitas vezes fazia uma expressão cansada. Talvez para ele, a regressão para o passado era na verdade uma maldição que ele queria evitar. Na verdade, era fato que Arthur queria voltar ao passado com as 3 garotas, porque elas herdariam também suas memórias. Então o óbvio era: Arthur perdeu sua habilidade de regressão e ficou mesmo para trás naquele mundo condenado. Talvez isso fosse até bom, pois ele constantemente deixava Crash para morrer, sendo que ele sempre estava lá para retirar as maldições de todos que acabavam afetados por uma. Mas enfim, chega de tanta explicação. O prota estava no Salão dos Pinheiros Azuis. Se olhando no espelho, ele via que estava com seus 10 anos de idade de novo. Ele fazia parte da família Valheim, a mais poderosa nas artes marciais. Pelo fato de estar ali naquele salão, ele sabia que a cerimônia para receber uma habilidade especial aconteceria. Crash era dos mais fracos e não tinha lá esse talento. Por isso, ninguém havia escolhido ele no passado, então ele foi chutado para fora da casa principal. Ele foi levado para o Salão dos Pinheiros Azuis, onde eram levadas as desgraças que não tinham talento nenhum. Por ter voltado nessa idade e estar ali, ele sabia que a cerimônia já havia acontecido e ele foi rejeitado pelos lordes. Ainda assim, ele era o único que sabia sobre o fim do mundo. Por isso, Prota se perguntou: eu posso impedir isso? A destruição do mundo? Então ele disse para si mesmo que não deve ser covarde. A questão não era se ele conseguiria parar aquilo, ele tinha que fazer aquilo, pois se a tragédia viesse, ele morreria junto. Então ele sai andando, pensando no primeiro passo que teria que dar. Então seu mordomo pessoal surge, Ariode. O velho parecia bonzinho assim, mas aparências enganam, pois foi ele mesmo que havia envenenado o Prota quando o moleque tinha 14 anos. E já pulamos aqui para um escarcéu que estava acontecendo numa apresentação. Uma garota assolava uns adversários, e enquanto suas habilidades eram avaliadas por juízes. Eles dizem: meu Deus, ela só tem 15 anos e nenhum cavaleiro consegue pôr as mãos nela. Essa garota possuía a habilidade de espada sagrada. Seu nome era Charlotte Valheim, a meia-irmã de Crash. Ela era considerada um talento que nascia a cada 1000 anos e o chefe da família tinha uma alta expectativa nela. E quem estava logo atrás escutando toda a conversa era Veronkin Valheim, o meio-irmão de Crash. E o que ele estava pensando? Simplesmente isso: vou acabar com toda a linhagem da família. E vendo que lutar contra Charlotte era arriscado demais, ele disse: vou começar matando meu irmãozinho tolo. Logo, Veronkin convocou o mordomo Ariode para uma reunião. Lá ele lembrou ao mordomo como Crash havia atrapalhado seu crescimento na família. E por isso, Veronkin ofereceu uma proposta: faça meu irmãozinho Crash beber um gole disso, e sua vida e das suas filhas vão mudar. Mas Ariode disse que Crash era um filho para ele. Ele não podia fazer alguma coisa dessa natureza. Mas Veronkin prova que até o capeta correria dele e diz: Ariode, meu amigo, eu sei onde suas filhas moram, entendeu? O velho arregalou os olhos, sem escolha nenhuma. E foi em um dia qualquer que o mordomo fez o que tinha que ser feito. Ele bebeu o veneno ao invés de dá-lo para Crash, um dia após a regressão dele. O Prota não teve o que fazer, apenas ver o homem que o criou morrer em seus braços pela maldade de seu meio-irmão. Incapaz de suportar o peso da guilda, o mordomo se auto-envenenou. Bem, galera, isso foi o que aconteceu no passado, na outra vida. Pois agora, se segurem nas cadeiras, vamos voltar para o futuro. E lá, Crash está diante do mordomo, já sabendo o que aconteceria. Ele diz: quando você vai usar o veneno que meu irmão lhe deu? E Ariode diz: veneno? Do que você está falando, jovem mestre? O Prota diz que se ele continuasse se fazendo de idiota, podia esquecer. E diz que a culpa de tais ordens era dele mesmo, uma falha. Mas ao invés de fazer algo drástico ou dramático, Crash diz: venha comigo. E eles vão para a biblioteca.
Lá, Crash manda Ryuji derrubar a parede. O mordomo saca sua espada e consagra muita mana, logo então conseguindo derrubar a parede. O corredor era um tipo de passagem secreta que guardava um cadeado gigante e uma porta oculta. No mundo de antes, Crash não conseguiu chegar ali antes do apocalipse. A Ryuji então pergunta se deveria quebrar as correntes, mas o prota diz que ele nem conseguiria. Por isso ele invoca sua habilidade do Manto Negro. As bocas fúnebres conseguem corroer o que nem a espada consegue, e por isso as cadeias são rompidas como papel quando é cortado por uma faca afiada. A Ryuji perguntou a Crash se ele havia feito um contrato com algum lorde. Vendo que não havia feito isso ainda, Crash dá uma desculpa. O mordomo lembrou que o dia anterior, Crash estava meio estranho. Então ele assumiu que o garoto havia adquirido uma boa habilidade naquela altura do campeonato. Por isso, a Ryuji então jura ao garoto que não ia dizer a ninguém sobre sua condição. Logo, com essa promessa, Crash vê que realmente estava alterando o passado, mesmo que as memórias da vida antiga ainda estivessem em sua mente. Então, ele tinha que jogar este jogo direito. Por isso, ele diz: depois conversamos sobre suas filhas. Agora, neste momento, analisar a entrada secreta tinha mais prioridade. Foi, na verdade, um brilho rosa que ele viu através da porta. Mas logo esse brilho converteu-se em um disparo de energia. Era uma maldição que o prota viu que vinha de um grimório na estante. Isso porque aquela não era uma biblioteca comum. Ancestrais da guilda haviam trabalhado ali e passado seus conhecimentos. Tudo isso para que fosse possível alcançar a maestria. Antes, essa parte da biblioteca era acessível a todos, mas por causa de uma pessoa só, esse lugar ficou inacessível. E essa pessoa foi Damaris Valheim, a pior desgraça da história da família. Mas veio alguém depois que se tornou a mais forte e logo, o Grimório foi deixado para trás. E Crash agora era seu dono. Ele disse: "Vem pro papai, belezinha." Agora, galera, vamos dar um pouco de contexto. A pior desgraça da família Valheim, Damaris. Considerado por muitos o mais forte, ele atingiu o auge de seu poder. Os mais fortes guerreiros do mundo desafiaram ele, e não tem surpresa. Ele venceu todos, zerou todos os inimigos. Como diria David Jones, eu zerei todos, todos. E se você que está assistindo esse vídeo está curtindo a história, vá até os comentários e comente "zerei todos". Quero só ver quantas pessoas vão aparecer. E aproveite para se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. E senta o dedo no like se ainda não tiver feito isso, beleza? Fato é que ninguém podia parar essa besta fera do Damaris. Ele conseguiu usar a habilidade de extrema imersão de sangue. Com isso, ele conseguia dominar os poderes de um mundo invasor. E o livro estava bem conservado para a alegria de Crash. Ele poderia finalmente aprender as técnicas secretas e se tornar o mais forte. A estratégia mais inteligente era suar sua habilidade de roubar maldições para roubar uma maldição que pudesse se adaptar ao mesmo princípio que Damaris usava no passado. Com isso, ele poderia desviar os efeitos mortais das maldições em seu corpo e estaria tudo bem. Isso faria dele o mais forte, como Iris, a entidade. Logo, o prota chama a Ryuji e ordena: de hoje em diante, ninguém pode entrar no Salão Azul. Isso é uma ordem. É o que Crash diz. Saindo, a Ryuji viu que Crash revelou suas más intenções e, por isso, ele decidiu recusar as propostas malignas de Veronikin. Envenenar o garoto não era mais uma opção. A recusa dessa ordem deixou Veronikin mais irritado que Siri na lata. O meio-irmão mau simplesmente não suportava saber que na família havia gênio e uma desgraça. E tudo aparentemente foi culpa da mãe de Crash, e Charlotte, que teve vários filhos. Por isso, até sua irmã Lilith também estava fora das mais altas posições. "Você me chamou, Lord Veronikin?", disse o mordomo. E Veronikin disse: "Vá para o Salão Azul e descubra o que está acontecendo." Porém, o mordomo disse que não podia entrar lá. E a razão era porque a Ryuji tinha fechado a entrada, não passava nem mosca. Veronikin ficou possesso com essa notícia. E enquanto ele ficava se mordendo de raiva, Crash, que agora sabemos que é um dos herdeiros da família, coisa boa é ser herdeiro, estava treinando suas habilidades com a ajuda do Grimório. No nível que estava, ele nem havia alcançado ainda o nível Expert. Haviam vários níveis e o nível Imperador era o que estava no topo da conquista. O estágio de Expert, que era o que ele estudava, uma posição crucial que servia de base para distinguir os gênios das pessoas comuns, coisa que ele não era. Porém, sua irmã Charlotte era quase mestre. Na vida passada, ela era bem inútil. Verdade seja dita. Por isso, comparando agora seus poderes, Crash se pergunta se ele tinha o suficiente para proteger o mundo. Mas seu eu do passado retorna para dizer que não lamentasse, pois mesmo que ele não tivesse habilidade, porém ainda tinha o Grimório. Por isso, o prota encerra seu treinamento. A Ryuji então parabeniza o garoto pela maestria, mas Crash queria saber por que ele estava ali. O mordomo diz que Lady Bianca havia ido até o Salão Azul. Bianca, a demônia branca. Crash se lembrava bem dela. Foi ela que virou aliada dos invasores das dimensões. Nesse momento atual da história, ela era a filha mais jovem da família Hardenhurst. Era um casamento arranjado. A família Hardenhurst conseguiu conexões com a família marcial com isso.
ambos estavam sendo usados pelas famílias, pois quando crescessem eles teriam que se casar. A pena é que mãe de Bianca foi afetada por uma maldição antes de dar à luz à filha. Ela nasceu prematura e com maldição da boneca fria, e deixando incapaz de se sentir sentimentos. Esse tipo de maldição afetava a alma e não podia ser quebrada nem com reza brava. Por isso a garota estava eternamente amaldiçoada e nunca mais seria capaz de ser escolhida por um lorde. Isso sem contar sua vida, que foi tratada sempre com frieza. Foi sempre considerada uma criança amaldiçoada. Crash então pensava se por algum acaso Bianca o odiava. E se odiava ou não, já que não tinha sentimentos, ele iria roubar sua maldição, pois ela era necessária para controlar a fúria da imersão de sangue. Logo, ele ordena seu mordomo para preparar uma roupa mais apropriada para poder ver sua noiva. E aí está ela, senhoras e senhores, Bianca, a sem sentimentos, fria como a neve. Agora vemos um flashback. Prontos? Pois bem, 5 meses antes, houve uma pequena treta entre eles. Crash deu um tapa na mão da garota e disse: "Pare de fingir, você só se preocupa com o poder da família." Isso é porque eles iriam casar quando crescessem. Um casamento arranjado, como já foi dito. Mano, imagina casar com uma mulher assim. Cara, a mulher não sente nada. Absolutamente nada. Dito isso, dane-se, eu casava. E sem mostrar nenhuma ação, Bianca pensa que nem queria estar ali também. Ela foi instruída pelos pais a usar sua beleza, ao menos para fazer com que a família dela se juntasse com uma poderosa. Sem saber o que fazer, ela apenas decidiu seguir o fluxo, mesmo este perdedor do Crash recusando uma princesinha como ela. Ela poderia dizer não também, mas não. Enfim, de volta ao presente. Um lindo chá da tarde foi preparado para eles. Crash sorria, Bianca permanecia fria. Por isso, ele chamou sua futura noiva para irem dar um passeio nos jardins. Ela diz, com toda a animação do mundo, se é que você me entende, que eles estavam comprometidos. Então era bom que ao menos passassem um tempo juntos. Crash diz então: "Nossa, quanta animação! Você parece mais uma serva respondendo seu senhor." Não é um jogo tão ruim. E o que se passa na cabeça dela? Bem, Bianca viu que ele estava bem diferente desde a última vez, e que tinha adivinhado que ela gostava de biscoitos. Por isso pergunta: "Esse é mesmo você?" Crash apenas sorri e diz: "Eu pareço tão diferente assim?" Ao detectar que ele sentia ser humana, Bianca se curva e diz: "Desculpa, é que você está muito diferente de quando nos conhecemos." Já Crash não conseguia lembrar do que havia acontecido com Bianca, pois ele havia renascido há apenas alguns dias, mas de alguma coisa que ele se lembraria perfeitamente era de sua expressão fria. A mesma expressão que ela fez quando perdeu a vida no pavilhão ártico. E por isso Crash diz a verdade a ela: "Eu fiz um contrato com Deus, Bianca." Ele diz, e após ela parabenizar ele, o prota diz que tinha uma proposta para sua futura esposa. Bianca é direta e diz na lata: "Você quer romper o casamento?" Apesar de ficar bem encabulado, Crash diz: "Eu entendo se você não quiser se casar com um cara que nem eu." Mas apesar de considerar, ela diz: "Eu sou sua noiva, Crash. Isso nunca vai mudar." A reação de Crash é de puro espanto. Essas eram as palavras que ele jamais esperaria. E quem vai direto ao ponto desta vez é ele: "Olha, amorzinho, eu quero sua habilidade de boneca fria. Então passa pro papai." E o garoto estende a mão já preparando a magia de roubar habilidades. E a pergunta dela é por que ele iria querer uma maldição que não podia ser quebrada nem com uma cumba da braba. Ela imagina que ele, por ter sido considerado a desgraça da família, estava tão triste que queria apagar suas emoções. Então ela pensa: será que é o que chamam por aí de doença mental? Ele é doidinho, coitado. Mas foi aí que um mago ensinou para ela um dia sobre a mudança de personalidade. E isso era um sinal de que a pessoa estava quase entrando em colapso com suas emoções. Por isso, ela foi advertida a tomar cuidado com esse tipo de pessoas. E o que ela faz é bem distoante do que ela realmente era. Ela pega em sua mão e aproxima de seu peito. Ela diz que não precisa de uma maldição, apenas precisava aprender a controlar suas emoções. E ela diz que ia visitar ele com mais frequência e até pedir ao pai para se mudar para perto da casa dele. Bianca diz: "Não se preocupe, eu não vou abandonar alguém que está à beira do caos." Mas ela estava entendendo tudo errado. Crash não estava triste nem nada, nem queria ela como noiva. Apenas sua maldição estava de bom tamanho. Por isso, ele começa a absorver a habilidade da garota. Mas é aí que ele se depara com mais uma barreira no processo. Sua mente explode em cores pela dificuldade. A interface mostra que havia uma barreira a ser desbloqueada. Ele precisava se tornar amigo dela, o que era mais fácil que se tornar seu noivo. Se ele dispensasse ela, apenas estaria adiantando o tempo em que ela viraria a demônia branca. Por isso era melhor mantê-la perto. Ele mataria 2 coelhos com uma só cajadada. Assim, Crash apenas diz: "Fico feliz que você vai ficar. Assim posso ver minha noiva mais frequentemente." Bianca apenas diz que ia confirmar com seu pai, e então se mudar o mais rápido possível. Assim, no fim do dia, ela se foi. O prota então já planejava ler o máximo de livros que ele conseguiu e ficar mais forte antes que
que ela voltasse dentro de um mês. No dia seguinte, no Salão Azul, um monte de caixas já estavam sendo descarregadas. Um mês que nada, a garota demorou apenas um dia para voltar, e então Bianca apenas disse: a partir de hoje, eu vou morar aqui, no Salão Azul, junto com você, meu noivo querido. Cuide de sua mulher. Eita que agora o Prota conseguiu. Mais uma boca para dar de comer. E é isso, meus consagrados. O Prota conseguiu o sonho de muitos por aí: dinheiro, casa e mulher. No outro dia, ele acordou com um roncado fofinho da garota em seu cangote, dormindo na mesma cama. E parem com essas mentes maliciosas, hein? Eles só são crianças, ok? Bianca apenas acorda e diz: bom dia, Crash, o que você tá fazendo aí? E ele diz: era eu que devia perguntar isso. Essa é minha cama. Mas assim, Crash teve que seguir sua vida normal. Ele não hesitou em continuar treinando, e meses se passaram com eles vivendo juntos. Naquele dia, ele recebeu ela. Ela disse que sua família deu permissão muito rápido para isso. Isso deve-se ao fato de ela não ter vínculo com a família. Quando começaram a conviver juntos, eles logo foram se aproximando. Quando aquilo aconteceu era verão, mas agora o inverno já havia chegado. Os anos estavam se passando e isso significava que a Academia Lehane estava para abrir. A academia que treinava os estudantes especialmente para lutar contra os invasores de outros mundos. Essa academia aceitava alunos de 15 a 20 anos e já havia formado vários guerreiros com habilidades únicas. Para Crash, que sabia as fraquezas de cada um desde sua vida passada, ia ser um prato de mão cheia quando ele entrasse para a academia. O problema do Prota era que apenas os grimórios que levavam ele até um certo ponto de seus poderes. Para acelerar isso, ele precisava roubar a habilidade de Bianca. Ela estava lá lendo seu livro quando seu noivo chegou. Ela disse que não podia deixar ele sozinho à sua própria sorte, e Crash ficou pistola com isso, pois ela seguia ele como se ele fosse um franguinho. Mas enfim, quando ele pensava em convidar ela para sair, uma mensagem havia chegado. Era do Santuário Star. Era um santuário que oferecia uma reunião anual para todos os jovens nobres do reino de Starhorn. Era a chance perfeita para ele socializar e fazer novas amizades. Isso era perfeito, pois antes de reencarnar, ele só ficava em casa, depressivo. Além disso, ele precisava cumprir sua promessa com a filha do velho mordomo. Crash então manda avisar que ele vai estar indo ao evento. E Bianca faz o mesmo, dizendo a ele: as pessoas na festa vão criticar você. Apesar de Crash saber disso, ele iria e sua noiva reafirmou que iria com ele. Ela disse: proteger meu noivo é meu dever de qualquer forma. Que fofura, né não, galera? Crash diz que queria proteger ela, e não falou desta vez como um noivo. Mas mesmo assim, ela ficou toda encantada pelo olhar carismático dele. O que aconteceu foi que nessas 2 semanas que se passaram, Crash tinha sido extremamente carismático com ela. Fez até café da manhã, e escolheu livros, e passeou com ela no bosque. Ela se sentiu bem tratada, pois ninguém de sua família jamais a tratou assim. Eu vou com você, ponto final. Não como esposa, mas como mim mesma. Ela disse para ele e seus pensamentos disse que não mais desgostava dele. Então o dia da celebração chegou e a carruagem estava levando eles, passando em frente ao conhecido e lindo pavilhão do dragão. Dentro da carruagem, Bianca tirava aquele cochilo, enquanto o Prota olhava. Uau, eles reservaram todo um espaço para fazer esse evento. Crash disse, impressionado com a riqueza dos anfitriões da festa. Os nobres neste mundo eram respeitados pois eles lutavam contra as criaturas nas batalhas da erosão. E mesmo assim, eles estavam lá, curtindo toda a noite. Mas pareciam estrelas de cinema que o futuro da nação. Mas enfim, eles chegaram na festa. A recepção não é das mais galantes. Olhem, olhem! É o sem talento e a menina amaldiçoada que não tem sentimentos. As pessoas ali começaram a chamar eles assim. Eles estavam rodeados de um bando de cobras, que de nobres não tinham nem a sola do sapato. Mas é aí que um conhecido aparece. Valheim, parece que alguém interessante finalmente apareceu, disse um dos grupinhos que estava mais atrás, esse com cara de gato. Esses, Crash reconhece, eram nobres de verdade. Começando pelo cara de gato, Balak Rogna, o jovem tigre. Depois essa de olhos vermelhos, Emilia Kasagi Elfin. E depois esse com cabelo de emo, Woody Archer Anix Greaser. Que nome grande, hein? Mas o importante é que juntos, esses 3 formariam no futuro os 3 a Tríade das Estrelas. Crash passa desviando o olhar, pois não estava muito afim do papo. Mas então Charlotte passou pelo salão vestindo este vestido que é pura apelação. E ainda disse: quando eu visto este vestido, não param de virem ao meu encontro. E ao redor, alguns corpos estavam desmaiados. Não se sabe a razão disso, mas segundo ela foi que ninguém a conseguiu derrotar num combate. Crash deduziu que pelo humor das pessoas na festa, ela deve ter feito algum tipo de confusão. Bianca apenas chega para ele e diz: não se importe com o que as pessoas estão dizendo. Mas ele faz um carinho na cabeça de sua noiva e diz para ela não se preocupar. O que ele mais queria era que o anfitrião aparecesse. E, só foi falar no diabo que ele apareceu. O alquimista mais carnal, o queridinho Lord Danfarion. Foi aí que flashbacks vieram à tona, e Crash se viu antes do renascimento, amaldiçoado e perdido no meio da selva. E foi lá que o Prota topou com ele. Danfarion estava perseguindo ele e disse: posso combinar você com um tipo de habilidade. Ela queria fazer dele o seu ratinho de laboratório. Não se sabe qual era o seu poder,
mas ele apenas segurou Crash e então se preparou para dar aquele beijo. Crash então disse: "Sai pra lá, desgraça, eu tenho alergia a homens." Aquele moleque seria o que no futuro se tornaria o primeiro rei alquimista. E de volta à festa, ele vinha correndo e sendo elogiado pelos presentes. Crash já conhecia ele de longa data. Ele dá um bolo a Bianca e pede pra ela esperar por ele. E enquanto Prota se aproxima, Danfarion acha que já viu ele em algum lugar. E quando puxa na memória, vê que Crash era igualzinho à sua irmã Charlotte. Ele diz: "Você quer algo de mim? Ou só ficou apaixonado quando olhou pra mim?" Ele disse ainda que ouviu falar que o Prota estava bisbilhotando tudo sobre outros mundos e invasões. O Prota então pergunta se Danfarion tinha interesse naquilo. E então Danfarion disse: "Você atraiu a minha atenção. Se é o que você queria, então prepare-se para as consequências." Eles saíram dali e foram para um salão de armas. Lá, Danfarion perguntou a idade dele. Crash disse que tinha 13 e se a idade significava muito para Danf. E depois falou que não tinha muito tempo a perder. Por isso disse: "Vai direto ao ponto." Danfarion apenas jogou para ele uma espada e não hesitou em avançar. Mas Crash defendeu. "Você ficou louco?" Crash bradou para ele. E Danfarion disse: "Finalmente conheci o irmão de Charlotte. Não ia deixar a oportunidade passar." Ele disse que Crash podia falar que ele iria escutar enquanto lutavam. Danfarion disse que tudo o que pensavam deles era que eles eram falhas. Crash rebateu dizendo que sabia, mas treinava duro. Ele sabia que Danfarion fazia pesquisas para anular o poder de maldições. E então continuaram trocando golpes. E golpe vai, golpe vem, o Prota disse: "Eu sei que você trabalha numa pesquisa para neutralizar as maldições que aparecem neste mundo." E a estratégia de Danfarion era usar maldições para anular outras maldições. E para isso Crash disse que ia ajudar ele naquelas pesquisas. E então ele novamente deu uma de Deidara e a linguinha saiu de sua mão. Danfarion ficou pasmo, dizendo: "Peraí, achei que você era sem habilidade. O que é que tá acontecendo?" E então logo entendeu que ele tinha uma habilidade amaldiçoada. Era a ocasião perfeita para testar fogo contra fogo e ver se suas maldições podiam ser canceladas. Mas para isso ele tinha um preço. Danfarion disse: "Vamos namorar. Você quer se tornar meu namorado?" Lá ele, galera. Mas Crash disse: "Eu sou comprometido. Eu sou hétero." E então disse que queria apenas a ajuda dele para criar poções no futuro para suprimir maldições. Danfarion disse que sua especialidade era criar poções, mas isso por si só não era suficiente para parar o apocalipse. Danfarion disse para si que ouviu falar que Crash tinha perdido todas suas motivações, se comparado à sua irmã. Mas vendo as atitudes dele agora, isso era diferente. Era a irmã talentosa e o irmão teimoso e deslocado. Mas foi aí que caiu a ficha e Danf fez uma pergunta: "Você vai se matricular na Academia Lahelne?" E a resposta de Crash foi: "Pode apostar que eu vou, companheiro." Isso deixou Danfarion todo cheio de tremeliques com a notícia. Olha a cara de felicidade dele. Ele disse que ia até sentar pertinho do Prota e o garoto começou a pular. Outra coisa que o Prota queria saber era sobre a doença de descolação. Danf disse que conhecia essa. Era uma que deixava as pessoas com a pele meio preto-azulato. Daí Crash deixou ele de queixo caído quando disse: "Faça uma cura pra mim." Danfarion disse que aquilo era incurável. Nem ele sabia fazer uma cura para aquilo. Mas Crash sabia do que ele era capaz, então tocou os punhos com ele e disse: "Mas você consegue, eu sei disso." Danfarion ficou um pouco mais confiante e disse que ia tentar. O Prota disse que quando tivesse pronto, mandasse a poção para sua casa. Mas Danf disse: "Não, deixa aqui, eu levo pessoalmente para você." Disse todo apaixonado. Crash disse: "Você gosta da minha irmã, né?" E Danf disse que sim, era apaixonado por ela. Então Crash perguntou de novo: "Então por que você fica falando em namorar comigo? Você é gay?" E Danfarion respondeu: "Sim, bobinho, eu gosto de homens também." Coisinha fofa, é dentro dos dois, viu? E então Crash saiu correndo, dizendo que só gostava de mulher. Danfarion apenas gritou: "Pera aí, fofo, vamos namorar um dia, ouviu?" Enfim, Crash chegou no salão e evitou um beijo suculento. Mas algo chamou sua atenção. Um folgado estava segurando o braço de sua noiva. Crash não perdeu tempo e deu aquela bicuda que a gente ama. Bem na cara do folgado. O cara voou e bateu com tudo na mesa de drinks. O Prota apenas chegou perto dele e disse com esse ar sombrio: "Tá fazendo o que com minha noiva, seu vacilão? Tu vai morrer infeliz." O cara ficou desesperado. O Prota disse: "Ela tem 12 anos e é minha noiva, e você vai rodar." Mas o cara apenas disse que estava seguindo as ordens de Lady Cláudia. Então Crash disse: "Peraí, Cláudia? A segunda princesa do Reino das Altas Estrelas?" O cara disse que a Cláudia ordenou que Bianca fosse levada até ela, mas a garota albina resistiu. Bianca podia ser nobre, mas a maldição dela a fazia inferior às outras. Mas enfim, Cláudia, que era uma princesa bem displicente, havia convocado Bianca. Ele suspeitava de algo, até que lembrou de Onyx. Galera, esse cara era um maníaco que obsessivamente perseguia Charlotte, a irmã do Prota. Isso até apanhar. E um dia ficou doidinho da cabeça. Foi por isso que ele começou a focar no Prota. Com a cara fechada, Crash retrocedeu. Ele disse que estava indo ver Onyx.
Ele pega na mão de sua noiva e então segue. O que na verdade estava acontecendo ali? Bem, prosseguindo, eles foram para uma galeria. Crash perguntou por que ela tinha se recusado a ir ver a princesa. Bianca não respondeu, mas no fundo sabia que tinha sido a decisão mais sábia. Crash então perguntou outra vez. Bianca simplesmente disse: "Eu não fui porque você disse para te esperar, e então obedeci." O Prota então ficou feliz com essa submissão e fez até um carinho nela, dizendo: "Muito bem." Na sala em questão, Balak estava esperando. Ele fica impressionado com a chegada de Crash. O Prota diz que tinha ido para ver Enix e Balak disse que ia levar até ele. Crash já conhecia Balak de outra data e sabia que ele era um guerreiro que lutava com 2 espadas. Pessoa terrível, melhor nem sentar para tomar uma refeição. Mas Balak fica curioso demais para saber o que estava pegando entre eles e sugere que iria lutar contra o Prota. Mas Crash diz: "Lutas são proibidas aqui nesse santuário, apaga esse facho aí." Mas ele continua pressionando e até cresce sua aura, onde Crash vê que ele não ia se aquietar tão fácil assim. Mas enfim ele decide lutar, e então Balak vem pra cima. Eles trocam golpes afiados, socos, patadas, garradas e boas defesas. Mas no final Crash acerta apenas uma que faz Balak se arrepender de ter puxado essa treta. O gato se levanta dizendo: "Você realmente não se segura, né, Crash?" E o Prota disse: "Foi você que me desafiou primeiro." Mas o que Balak queria era lutar agora com armas de verdade. Crash olha daquele jeito pra ele, perguntando se o gato conseguiu ao menos ficar de pé. E não, ele não conseguia. Caiu pra trás e Bianca ficou impressionada a ponto de perguntar: "O que você fez com esse pobre diabo?" Crash disse que usou uma técnica especial da família Valheim, o ataque curto ou, para os íntimos, soco de meio centímetro. Um golpe a curta distância que concentrava o máximo de força e botava qualquer um pra mamar. Só quem assistiu Kill Bill vai lembrar. Um salve pra noiva. Crash diz que é seu golpe mais confiável. Foi graças a ele que conseguiu sobreviver incontáveis vezes no futuro. Então eles deixaram Balak de soneca. Lá fora, Emilia e Enix estavam o esperando. Emilia diz que estava surpresa que ele conseguiu derrotar Balak. Crash deixa de conversinha e diz que veio em pessoa. Enix fica impressionado com a audácia dele. Estava claro que Enix queria um combate. Então Crash diz que iria derrotar ele, e então os rumores sobre ele iriam mudar. Ia passar de um perdedor para uma coisa menos pior. Crash diz: "O que acha? Eu venço você e os rumores sobre mim mudam." O Prota sabia que eles dois não iam cursar nem a academia, nem a geração Azuri juntos. No passado ou no futuro, Enix só ficou por perto porque Crash era útil de alguma maneira. Mas quando ele ficou na beira do abismo, literalmente, Enix disse que aquela missão tinha sido um fracasso e todos morreram. Se ele deixasse Crash viver, todos saberiam a verdade e ele perderia suas honrarias. O sorriso malicioso dele disse tudo. Ele apenas disse: "Obrigado, Crash, por ter sido meu amigo." Mas Crash disse: "Amigo? Você só se aproximou de mim por causa da minha irmã? Não consegue parar de pensar no casamento dela?" Enix disse que isso então encerrava a amizade deles, e então saiu. A mão de Crash escorrega e ele cai. Mas uma mão e cabelos dourados surgem para salvar ele da morte inevitável. Foi Arthur. Lembram aquele cara loiro traíra do começo da história? Enfim, de volta ao presente. Sim, pois estávamos em um flashback. Crash se lembra perfeitamente que isso foi quem marcou o fim de Anis. Com a chegada de Arthur, ele foi expulso da geração de Cavaleiros Azuri. E Enix então diz: "Crash, meu consagrado, você até fala e se parece com sua irmã." Em resposta, Crash diz: "Tire o nome da minha irmã da droga da sua boca." E então ele ataca. O punho de Crash encontra-se com um tronco de árvore, mas ele desvia e ataca pelas costas do exibido Enix. Mas outro galho entra no caminho e bloqueia o chute. E não somente um, mas diversos outros ascendem e agarram Crash, jogando-a longe. Mas o moleque ao menos sabia como cair com estilo. Crash encara o ainda problemático Enix. Cercado de galhos, ele diz: "Você poderia usar uma arma também." Essa era a sua habilidade, a manipulação de madeira. É aí que Crash pega um pedaço de pau e diz que usar a mesma planta que Enix estava usando contra ele. Enix nem se impressiona e mete a madeira no garoto, lá ele. Mas com maestria invejável, Crash desvia de todas as investidas. Não seria hoje que ele iria levar madeirada. Crash se aproxima de Enix e diz que ele era um inimigo natural, e se aproxima dele para usar o pau com força. Enix fica imóvel, compelido por suas convicções e diz: "Tem certeza que quer continuar seguindo esse caminho, moleque?" Então convoca um broto de plantas que explodem. Da explosão, então, nasce um titã de madeira de quinta forma de matéria. Olha o tamanho dessa monstruosidade, pessoal. Até mesmo Emilia fica desesperada e diz: "Enix, não seja louco, pare com isso." Crash fica imóvel e não demonstra medo, nem quando o punho daquela criatura colossal veio em sua direção. Crash só fechou os olhos. Se ele estava rezando, Deus é quem sabe. Mas sabemos que um dos grimórios que estava na biblioteca do Salão Azul começa a brilhar. Esse manual de esgrima havia sido escrito por um ancestral que treinou por 80 anos sem parar. Nas palavras daquele livro, estavam contidas técnicas de espada que levariam uma vida para serem aprendidas, e podem apostar que Crash vinha treinando elas. Ele então levanta o seu pau, e um poder massivo se concentra na ponta, como uma incidência de raios.
E não teve outra, o Titã da Madeira foi partido ao meio. O Corte Selvagem mandou uma banda da criatura para cada lado. Todos, com exceção de Bianca, que não tinham sentimentos, ficaram impactados. Ainda com os olhos arregalados, Enix olha para a nuvem de poeira de onde Crash vem. O Prota diz apenas assim: "Nunca mais, seu bosta, banque o metido pra cima de mim outra vez, entendeu?" Enix apenas caiu sem força nas pernas depois dessa. Crash queria roubar a habilidade dele mais cedo. Depois de usar tanto poder, ele mal conseguia se mover. Bianca chega por trás e dá aquele abraço fofo, dizendo: "Deixa eu ajudar você, meu noivo." E ela aperta com tanta força que até mesmo o ar falta nele. Nesse mesmo momento, Danfarion, que corta dos dois lados, aparece e diz: "Ei menina, não pegue tão pesado com ele. Passa ele pra cá." E eles seguem salão adentro. Todos comentam o que seria aquilo. Danfarion viu que os rumores estavam se espalhando. Quando Crash acordasse, estaria um pouco mais famoso, mas Danfarion estava mais preocupado com a expressão ruim no rosto de Enix. Eles saem do castelo logo. A noite já havia acabado para eles. Enfim, uma semana se passou e Crash voltou a treinar suas habilidades. Ele havia se recuperado do dano que sofreu por usar muita magia, e passou todo o caminho de volta para casa inconsciente. Mas agora ele tinha tempo suficiente para planejar o roubo da habilidade de Enix. Ele poderia usar logo o manto negro de cara ou então fazer Enix duvidar de sua própria habilidade, gerando instabilidade emocional. Porém, quando ele deu aquele ataque massivo no gigante, foi naquele momento em que Enix começou a duvidar de suas habilidades, o que era um bom sinal. Sendo assim, levaria um tempo, mas ele conseguiria roubar a habilidade do adversário. Para isso, ele teria que treinar todos os dias, um ano antes de entrar na academia para superar todos os gênios de lá. Crash voltou para o Salão Azul e Aryode lhe informou que seu irmão havia chegado. O mordomo também disse que o moleque tinha recusado 2 vezes as mensagens do irmão. Por isso, Crash disse que ele podia entrar. Vale lembrar que era esse irmão que queria matar seu caçula, só para lembrar. Bianca lhe dá um pouco de água. Qual o problema? Crash pergunta. E Bianca diz que ele cheirava a suor e até gostava do cheiro. Cheiro de homem, né? Mas mesmo assim, o Prota se pergunta se talvez não fosse melhor tomar aquele banho. Mas vê que não, e Bianca lhe diz para não chegar muito perto do irmão dele, já que Veronkin era cheio de frescura de rico. Então ela sai para deixar eles a sós. Talvez no passado, Crash vê que as pessoas poderiam olhar para ele com estranheza. E o fantasma de Arthur até atormenta ele, embora ele tenha sido um herói certa vez. Crash se pergunta o que ele estava fazendo neste novo mundo. Melhor nem saber. Mas Veronkin chega. Ele mesmo, que tentou matar o próprio irmão. Falo mesmo. Ele chega já criticando o fato de Crash estar mais relaxado. Mas o Prota diz que até heróis precisam de um tempo às vezes. Veronkin diz: "Então o rumor que você derrotou Enix é verdade?" Mas Crash desvia o assunto dizendo: "Ouvi falar que a academia vai começar os exames logo logo. Você tá preparado, irmãozinho?" Veronkin faz uma expressão como se estivesse sendo zombado. A família dele era uma das mais fortes. Logo, ele também era forte. E por isso ele diz: "Eu não preciso estudar pra passar no exame. Não fique tão arrogante só porque derrotou um cara." E Crash diz: sei." E Veronkin deu aquela pigarreada. Ele disse que tinha ido ali para dar uma ordem. Eles estavam indo para as montanhas Geliac. Havia um evento de erosão lá. Podia ser algo doido? Podia. E foi por isso que Crash ficou espantado, pois esse tipo de missão ele não era para fazer até completar 15 anos. Mas Veronkin disse: "Se preocupa não, irmãozinho. Vou proteger você até o fim. Vai que algo aconteça, algo trágico." Mas Crash sabia que confiar neste malandro era o mesmo que soltar o Pitbull e pedir pra ele não morder. Má ideia, má ideia. Mas o Prota só disse: "Falou, se fosse uma armadilha", e era, ele ia descobrir. Em seguida, a noiva dele chegou e perguntou para onde ele estava indo. Ele contou e pediu para ela não o seguir. Ela disse que não ia, e a expressão que Veronkin fez foi de nojo. A garota com a maldição da frieza. Ele disse com repúdio, e Crash respondeu: "É minha noiva, filha de rapariga." E ele e Veronkin trocaram farpas. O irmão foi embora. E depois Crash elogiou ela com carinhos fofos. E ela disse: "Só não vai desmaiar de novo, tá?" E ele saiu dizendo: "Crash voltará em Vingadores, Doutor Destino." Vocês devem estar se perguntando, o que é esse evento de erosão? Bem, erosão é um fenômeno de quando um mundo é invadido por outro, neste caso a Terra. Quando isso acontece, criaturas surgem e até o ambiente muda. E se a erosão se espalhar como um câncer, toda aquela área acaba virando outro mundo praticamente. E era o que as montanhas Garilac haviam se tornado. Um tremendo pântano. Estava no nível 3 de alerta. Veronkin diz que a equipe de extermínio ia fazer incursões neste lugar assim que o boss do núcleo fosse derrotado. Era uma tarefa para o time intermediário. Veronkin estava calmo, apesar de ser apenas um nível expert. Ele disse: "Crash, te trouxe até aqui para você adquirir experiência de campo." E fingindo que a vida é bela, o Prota apenas diz: "Tudo bem." Mas no fundo a razão dele ter ido até ali foi para testar o controle de sua habilidade de frenesi. Não passou muito tempo e as criaturas já estavam sendo fatiadas. 2 cavaleiros intermediários estavam cercados por vários insetos gigantes. Um deles diz: "Olha ali!" E quando vemos, é Crash que acaba de chegar. Um dos caçadores fica impressionado, perguntando se o Prota já havia lutado em uma erosão antes.
Crash diz ter apenas 13 anos, nem tinha chegado perto de uma. Por isso, Veronkin disse: como pode, uma desgraça da família que nem você fica tão calmo assim? Nada ali era comparado à sua primeira experiência numa erosão de verdade, quando ele tinha 15 anos, onde foi massacrado pelas criaturas de lá. Mas agora era completamente diferente do que ele era agora. Por isso, Crash simplesmente diz: não me compare a você. Isso deixa Veronkin possesso, o qual já quer sacar a espada. Por isso, o irmão invejoso pensou na possibilidade de Crash crescer tanto que pudesse superar ele. Então, Veronkin que seria a desgraça da família. Crash então tratou de fazer com que ele acordasse desse delírio, e disse que eles estavam perto da criatura. Veronkin disse que seria fácil, pois não havia monstros ali para atrapalhar. Crash então disse que era esse o motivo para eles ficarem 2 vezes mais alerta. Isso assustou os outros caçadores, mas Veronkin disse que ninguém perdesse a cabeça por causa disso. Era só ficar tranquilo que era uma erosão nível 3, moleza. Quando eles se separam, Crash vai seguir seu próprio caminho. Ele conseguia, mesmo ali, ver claramente a energia natural da erosão, e isso era um prato cheio para ele. Apenas retira sua máscara e começa a inalar a névoa. Mas foi um erro brutal, pois ele cospe imediatamente um jorro de sangue. Os demais caçadores vão dar apoio a ele quando Veronkin tira a onda, ele arriscando fazer aquilo, pois a névoa era uma toxina mortal. Então, para fazer isso propriamente, ele tinha que usar alguma habilidade de recuperação. E é isso que ele fez em seguida, como ele aprendeu no Grimório. Ele apenas deixa que sua magia natural se misture à do ambiente ao seu redor, criando uma mistura que se manifesta em várias cores diferentes. Isso a prova de que ele havia conseguido equilíbrio. Ele quase fraquejou, mas mesmo assim continuou a observar. Mas verdade seja dita, uma pessoa com a mente fraca jamais teria conseguido. A dor é muito grande, e para melhorar, ainda havia mais uma técnica secreta. Essa foi deixada por um ancestral sábio, e essa era uma habilidade de sensibilidade de aura, o sexto sentido. Com ela, o Prota podia sentir toda a fisionomia e energia que estava o rodeando. O lugar onde ele estava não estava mais coberto por energia natural. Isso significava que ele havia superado e absorvido tudo. Bastava ele agora absorver das outras áreas. Mas no final, ainda ia precisar absorver a habilidade de sua noiva. Mas quando ele estava finalmente conseguindo chegar a algum lugar, uma presença pegajosa e nojenta lhe apavorou. Quando Crash olhou para trás, um verme gigante estava lhe encarando, e na cabeça desse verme havia um rosto. Digam o que quiser, mas isso aqui não é de Deus não. O rosto apenas abriu os olhos vesgos, e depois virou uma mutação que eu nem sei dizer o que é. A mutação continuou acontecendo e essa coisa bizarra que vocês estão vendo emergiu. E depois rugiu. Veronkin e Crash se abismaram. Só se ouviu a voz: preparar para a batalha, e que Deus nos ajude. Os guerreiros empunharam suas lâminas. Em seguida, os poderes deles começaram a dissolver, e suas auras famulentas arderam. Dali mesmo, Crash viu que Veronkin era mais forte do que ele imaginava. Era a habilidade conhecida como Ignis. Ela queimava tudo que tocava e reduzia a cinzas. Foi a mesma habilidade que Veronkin tinha usado para queimar o braço do irmão na outra vida. Crash jamais esqueceu isso. No campo de batalha, a criatura bizarra estava lançando maldições nos guerreiros. Era uma maldição que apagava a face dos afetados, literalmente. Até mesmo os senhores estavam lutando, mas o poder do monstro era avassalador. A melhor estratégia para um deles era recuar, mas isso não estava nos planos de Veronkin. Com sua espada de fogo, ele surge cortando a criatura e expandindo seu ataque para um incêndio. Ele alimenta a convicção dos seus companheiros dizendo: vão, não recuem, eu vou criar uma abertura. Isso foi o suficiente para atiçar a vontade de todos, e fazendo com que não recuem. O olhar dele para trás era sugestivo, pois ele queria que Crash visse aquilo tudo. O garoto então atenta para o campo de batalha. Lá vemos que o monstro de 1000 faces estava chorando lágrimas de sangue. Todas as faces demoníacas estavam vertendo lágrimas de sangue. Isso não era um bom sinal. Até mesmo a pressão do ar mudou repentinamente, causando estranheza em Veronkin. Por isso a morte do monstro era mais que uma prioridade. Pessoal, todos, ataquem junto. Veronkin ordenou que eles atacassem juntos. A aura de seus ataques não estava funcionando como deveria. Por isso, eles precisavam apressar, senão o bicho feio ia ficar cada vez pior. E mesmo seus gritos agora não faziam tanto efeito. Os cadetes estavam imóveis, mas sem como responder os chamados do capitão, pois nem mais rosto eles tinham. E quando pega em seu rosto, Veronkin entende agora o motivo de sua desgraça. Metade de seu rosto sumiu. O monstro de 1000 faces ruge em sua frente, e a chuva fria que cai apaga as chamas de sua coragem. Sua aura de fogo se esvai como uma fogueira extinta, mas com o mínimo de coragem que restava, Veronkin avança. Quem sabe a sorte ainda segurava sua mão, e na mão do monstro estava sua maldição, e agora Veronkin fugiu. E enquanto avançava, só o que vinha em seus pensamentos eram acusações de como ele era patético por ter tido superado pela irmã de 3 anos mais nova. Se era patético antes, imagina agora que ele estava fugindo e deixou seus camaradas para morrerem sem honra. Acima dele, a besta o acompanhou. Mas acho que, por instinto, ele sacou sua espada de fogo outra vez. O que ele pode fazer foi bloquear. E não olhem ainda, mas Crash vinha correndo.
E olhando melhor, vemos que ele salvou o irmão mau e invejoso, que agora só tinha um dos olhos para cobiçar. O sorriso que Crash dá quando vê que Veronkin está bem não tem preço. Ele arrastou Veronkin para uma posição segura e de lá eles assistiram o pau quebrando na clareira abaixo. Veronkin disse que já podia andar por si, mas Crash manda ele deixar de ser burro porque nessa condição ele nem pode usar sua aura. E disse, tem certeza que não precisa da minha ajuda, Senhor Todo-Poderoso? Veronkin disse que não. Que surpresa, né? Mas olhando os sprites vermelhos no céu, eles deveriam estar perto do campo de erosão. O que também significa que para sair dali, o demônio de mil faces precisava cair. Veronkin ao ouvir isso diz, droga! Crash disse então que tinha uma carta na manga que podiam usar. Técnica secreta que aprendeu especificamente com sua irmã Lady Charlotte. Não sem razão, isso deixa Veronkin curioso. Charlotte tinha sentimentos por ele, pois nasceram da mesma mãe. Veronkin então pergunta, essa técnica pode derrotar o monstro? E Crash reafirma e diz, se não der, ao menos eu quero ter tentado. Então estende a mão para o irmão, não que ele merecesse. Veronkin teve que admitir, mesmo não gostando da irmã, que ela era forte demais. E disse, tomara que isso funcione, porque senão é caixão e vela preta. Crash disse apenas, não se preocupe, não serei uma desgraça. Depois de montar a estratégia, eles foram esperar a hora certa para atacar. Crash perguntou ao irmão se ele já estava pronto com sua aura de fogo. Então Prota disse, vamos começar. Então, ele começou a acumular poder com sua espada. Veronkin contemplou quão pura e brilhante era a aura de Crash. Nunca viu algo assim. Crash então pediu que ele usasse sua aura Ignis. Veronkin ativou e combinou seus poderes com o de Crash, onde o Prota foi tomado pelas chamas. Veronkin ficou preocupado e disse que foi feito corretamente. O Prota disse que sim, havia dado certo. A chama dele brilhava até mais que o próprio Veronkin, que estava impressionado. Exalando o poder suficiente, Crash então foi para a batalha. E vamos dizer que não precisou de muito para partir a criatura no meio com um golpe de sua espada. Simplesmente um golpe e o monstro foi incinerado. Crash se virou e disse, pronto. Veronkin não ia aceitar o fato de ser mais fraco que seu irmão caçula, que era considerado a desgraça da família. Por isso, ele atacou Crash em seguida. Bem a tempo, o Prota bloqueou o ataque. Era a segunda vez que Veronkin tentava matar o próprio irmão, mas desta vez, Crash não ia deixar passar não. O Prota conseguiu desbloquear todas as barreiras que faziam Veronkin não desistir de sua habilidade. Então ele atacou. Ele deu um golpe apenas com sua garra fatal. Foi rápido, eles até que se deram bem uma vez na vida, mas o irmão sempre foi hostil com ele, demonstrando nenhum apreço ou que se importava. Crash então apenas colocou um pedacinho de monstro em sua boca e esperou ele morder por falta de ar. E foi essa a condição do irmão. No belíssimo palácio principal de Valheim, estava tendo um funeral por aqueles que caíram, e especialmente Veronkin. Todos estavam consternados, achando que Veronkin tinha se sacrificado pelo irmão. O mordomo de Veronkin afirmava isso de pé junto, e Crash passou atrás. Eles nem faziam ideia do que havia acontecido. Crash sabia que eles acreditavam na testemunha, que era ele, então isso não seria um problema. A missão tinha sido mais rentável do que ele podia imaginar. Conseguiu mais poderes e o controle da chama negra estava de bom tamanho. Só havia mais um probleminha para resolver. Ele se aproxima de uma porta e entra. Lá estava Saphira, uma investigadora de 4ª classe. No pescoço dela, Crash vê uma estrela negra. Ele sabia que ela era uma infiltrada do outro mundo. Por isso, ele já joga o papo reto pra ela, sem enrolação. Eu vou apagar sua imortalidade, pra você. E a mulher, sem disfarçar mais, revela sua face. No passado, Crash já havia tentado roubar a imortalidade de um desses seres imortais. Esse ruivo acorrentado que vocês estão vendo era um imortal. Foi Arthur que tinha ordenado a captura dele, mas a coisa não havia acabado muito bem, pois Crash não era capaz de roubar a imortalidade dele. A condição que ele precisava desbloquear antes de roubar essa imortalidade era totalmente insana, e a condição era apenas ser mais forte e superar o imortal em tudo. No presente, Saphira, que era um desses seres imortais que estavam infiltrados nos seres humanos, estava diante do Prota. Ela disse, estava procurando por alguém que nem você. E o Prota diz, o que te faz pensar que eu sou um desses regressados? E ela responde, uma criança que nem você chega com um papo desse de roubar minha imortalidade? O que espera que eu pense? A aura dela então cresce absurdamente, aos poucos revelando sua verdadeira forma. Crash também não deixa barato, afinal ele queria seu poder. O poder do manto negro envolve Saphira, e ela era uma renascida também, igual ele era. Ela fazia isso na tentativa de achar uma pessoa forte e digna o suficiente para tirar-lhe a vida, e o Prota seria essa pessoa. Então ela pergunta, qual sua condição? Crash diz, me ajude a ficar mais forte. Ele não conseguia roubar sua maldição ainda, pois não havia desbloqueado as barreiras espirituais internas para isso. Saphira não acha uma ideia ruim, afinal tudo o que ela queria era ser liberta dessa imortalidade. E se Crash podia roubar a imortalidade dela e fazer dela uma mortal, então ela disse, prazer, sou o Jardim Carmesim do Outono, e vou te fazer o homem mais forte vivo. Só a aura dela era esmagadora.
No passado, ela era o rival de Arthur e tinha liderado legiões contra ele. Portanto, ele tinha que ficar mais forte, pois Arthur também estava por aí, e se o mundo acabasse dessa vez, não tinha mais volta. Sendo assim, o Prota estende a mão dizendo: "Obrigado por estar comigo, Kryn." Saphira apenas sorri e diz: "Me chame de Mestre Pirralho." Momentos depois, eles seguem para o salão. Saphira achava que ele morava ali, mas Crash diz que não pisava ali em anos. Mais uma loira encapuzada vinha em encontro a eles. Ela lhe passa o relato de que sua mãe queria vê-lo. Uma surpresa para Crash que mal tinha visto ela todos esses anos. Mas tinha mais. A encapuzada diz que não só a mãe dele, mas como também o pai queria vê-lo. E quem era o pai dele? Bom, um homem que estava no nível semi-divino. Era mais provável que ele havia sentido algo através das estrelas sobre o filho. Porém, Crash não ia fazer isso. Ele disse que ia voltar para casa e só voltaria quando seu pai solicitasse a presença outra vez. Ou se ele fosse pessoalmente vê-lo. Assim, eles subiram para a carruagem e partiram. No caminho, Crash agradece que estava livre daquela mansão chata e melancólica. Mas Saphira, sim, esse corvo vermelho falando com ele, a Saphira, ela pede para ele abrir a porta, mas ele reclama do tom vermelho e era chamativo demais. Mas isso era o menor dos problemas, pois Saphira podia mudar de cor também, e muda sua cor para preto. De volta ao salão azul, Crash diz: "Tem uma branquela morando aqui, seja legal com ela." E ela apareceu para receber o novo de volta, trajado com um capuz fofo. O mordomo Ariod também estava lá, com um ar bem preocupado. Ele trazia uma carta do mestre Danfarion. A carta dizia que ele havia completado a poção que Crash havia pedido, e ainda encheu a carta de beijinhos. Crash apenas entrega a carta e diz para que o mordomo tratasse Danfarion com muita nobreza quando ele chegasse. Só que tinha mais uma coisinha. O mordomo disse: "Lady Bianca esteve muito preocupada com o senhor, na sua ausência." Quando ela soube que Crash havia sido pego na missão do pântano, ela ficou levemente preocupada. Crash mal pôde acreditar que ela demonstrou sentimento. Por isso, ele usou seu poder para conferir se as trancas do coração dela haviam se destravado. E sim, pela primeira vez, a da amizade estava desbloqueada. Ele não conseguia parar de olhar para ela que nem um bocó, por isso a garota perguntou: "Tem algo de errado na minha cara?" E Crash diz: "Não, relaxa. É que queria apresentar alguém novo para você." Saphira, o corvo, voa nas mãos de Bianca. Ela então aperta o pássaro com força, dizendo que era bem leve. Mas as atenções de Crash estavam em como ele desbloqueava a segunda tranca do coração de Bianca, a tranca do amor. A condição era se tornar a pessoa mais importante da vida dela. Mas a grande pergunta era: como se faz isso? Isso poderia significar muitas coisas. Poderia ser um parente ou até mesmo uma relação, e já que ele era o noivo dela, uma relação fazia mais sentido. Mas a garota nem emoções conseguia sentir. Como conquistar o coração de uma pessoa assim? Saphira diz a Crash que Bianca gostava dele. Dava pra perceber isso. Ele de alguma forma despertou o interesse dela. Mas enfim, o motivo que ele estava ali não era esse. Por isso Saphira disse: "Chega de papo, moleque, hora de treinar pesado." E foi o que eles fizeram. Depois de uma rodada de treinos, Crash estava todo quebrado, deitado no chão sem ar. Saphira disse: "É tudo o que um reencarnado pode fazer? Estou desapontada." A verdade é que Crash só era diferente porque reencarnou com as habilidades de sua vida passada, mas uma pessoa com talento de verdade poderia superar ele sem o menor dos esforços. Mas era diferente para Saphira. Ela diz que isso podia ser uma verdade se eles estivessem falando exclusivamente de talento. Mas quando o assunto era treinar com ela, talento não significava nada. Ela diz: "Você tem uma incrível habilidade, Crash. Pode roubar o poder de quem você quiser." Saphira disse que pessoalmente iria fazer com que ele ascendesse. Se dependesse dela, o destino dele seria as alturas, acima de tudo e todos. O que ela queria mais que isso era finalmente acabar com a sua imortalidade. Alguns dias então se passaram. Danfarion estava lá, pulando alegre e extrovertido. Ele se aproxima de Crash dizendo: "Oi, meu docinho, deixei você esperando?" E o Prota responde: "Quando exatamente eu virei o seu docinho?" E então perguntou pelo que tinha encomendado. Danfarion então mostra a pílula que havia fermentado. "E então, não sou mais um gênio?" Ele disse. Crash disse que disso jamais teria duvidado. Então, encantado com o elogio, Danfarion dá aquele agarrão no Prota, dizendo: "Ah, que cheiro bom!" E Crash responde: "Ei, pera, eu sou hétero ainda." Mas enfim, Danfarion traz notícias de Enix. Ele diz que depois que perdeu uma batalha no santuário para o Prota, ele voltou a treinar com força. Ele ainda ia continuar dando dor de cabeça para Crash. Mas Saphira apareceu e disse que se ele quisesse usar a pílula, podia até funcionar. Isso ia fortalecer o seu corpo de maneira plena. Então ela deu uma dica. Ele poderia pedir a Danfarion para fazer mais uma poção, e dessa vez, um elixir raro que podia elevar suas habilidades de força e aura, que só poucas pessoas nas famílias tinham acesso, mas Crash não sabia onde conseguir isso. Saphira diz que ele ficasse tranquilo que ela ia dizer a receita para Danfarion fazer. Então chama Danfarion e diz: "Preciso que você faça uma receita para mim", coisa que Danfarion não pensou em recusar. Então Saphira lhe disse os ingredientes. E depois ele explicou tudo ao seu paixonite. O lourinho ficou até baqueado com tanta informação. Danfarion então disse:
olha, eu posso fazer isso, mas o problema é onde eu conseguiria esses ingredientes. Eram 2 itens lendários, cogumelo guarda-sol branco e grama de dragão dourado. Era quase impossível encontrar isso. Primeiro, o cogumelo só crescia no território da família Hunderhurt, que estava cheia de monstros e criaturas horrendas. Para isso, Crash disse que ia pedir ajuda à sua noiva, já que ela era da família Hunderhurt. E o outro ingrediente era grama de ouro, que só crescia próxima a ninho de dragões nas profundezas do Império. E se os soldados pegassem ele bisbilhotando onde não devia, a cobra ia fumar. Crash diz que se nada desse certo, ele ia falar com algum vendedor. Danfarion diz então, tem outro caminho para isso. Ele explica que o Império Efaniano oferecia um torneio anual para qualquer um com menos de 15 anos. Quem ganhasse levaria como prêmio a grama dourada dracônica, mas como Crash estava num jogo político, ele temia chamar muita atenção. Porém, Danfarion mandou aquele beijinho e disse, deixa comigo, amor, segura isso aqui. E então joga um relicário de bissexualidade para o Prota. Crash segura e diz, eu nunca vi coisa mais gay em toda a minha vida. Para que isso serve? Bem, serviu muito bem, pois o Prota se transformou em uma mulher. Era um artefato de transmorfose. Crash gritou espantado. Meu Deus, que diabo é isso? O plano era o seguinte, se disfarçar, nem que fosse mulher. Danfarion apenas agarrou ele dizendo que tinha um lindo harém, que ele podia fazer parte. Mas o Prota não ia fazer isso. Ele quebrou o artefato e passou a ideia. Se disfarçar de mulher, nem para evitar a morte. Alguns dias depois, o treinamento de Crash estava intenso. Frente a Saphira, sua concentração era máxima, como se ele estivesse concentrando algum poder. E logo, o Corvo concentrou poderes em suas asas. E então lançou-os contra o Prota. Crash bloqueou eles com sua lâmina, mas não foi suficiente, pois saiu voando na direção contrária com a força do golpe. Saphira disse, já chega por hoje. Ela disse que a técnica que estava lhe ensinando era uma técnica a qual poderia ler os movimentos dos inimigos, mas precisava de muita concentração. Ela diz ainda que com as habilidades de sexto sentido e intuição natural que ele tinha, Crash poderia alcançar até mesmo a premonição. E tudo isso dependia da ação do Elixir, que iria potenciar sua mente. Alguns dias antes, Crash estava de saída. Ele estava com um frasco em mãos. Era a poção que Danfarion havia prometido que iria esconder ele com um bom disfarce. Ao contrário de antes, ele prometeu que Crash não viraria uma garota. Não totalmente. Crash estava já extasiado. A poção tinha o efeito de um dia, então ele teria que fazer o possível nesse tempo. Ele se encaminhou para a carruagem, onde seus amigos estavam o esperando. Arild disse que tinha conseguido uma ajudinha para ajudar a cruzar a fronteira sem lei. Uma vendedora que levaria eles na sua carruagem. O Prota agradeceu ao mordomo. Arild disse que não ia deixar que ninguém passasse dos limites. E Crash tinha tudo sob controle, pois ele havia perdoado Arild e salvado as filhas dele das garras de seu irmão mau. Com isso, ele disse, me servir para pagar este favor deve ser um preço pequeno se comparado à vida de suas filhas. E Crash finalmente esqueceu a traição. Sua noiva também não se esqueceu e trouxe para ele uma cesta cheia de provisões. Ela disse, eu vou em busca do cogumelo e você da grama de dragão. Vou te ajudar até o fim. Crash disse que voltaria assim que pudesse e quando abriu a cesta, estava lotada de sanduíches de peru. Eles desejaram boas viagens e partiram. Quando fizeram uma pausa, Crash aproveitou para treinar suas habilidades de manipulação de chamas. Saphira perguntou como estava indo o controle e Crash disse que estava indo bem. A mercante que estava levando eles em sua carruagem havia ido por caminhos seguros, para evitar as zonas de erosão e monstros. Mas não era apenas nas zonas de erosão que haviam monstros, pois salteadores surgiram do nada e cercaram o mercante. Eles disseram, o chefe vai amar essa gostosa aqui, e já foram metendo a mão na pobre coitada para a raptarem. Eles perderam a cabeça completamente, literalmente falando, pois o golpe de espada decapitou os bandidos no piscar de olhos. O sangue jorrou de seus corpos. Crash mostrou-se sombrio e impiedoso. Um dos salteadores que sobreviveu ficou maluco, dizendo, o que é que você fez, seu moleque? E mandou que os outros atacassem ele. O salteador gritou, seu moleque, você não tem armas. Mas Crash sacou sua lâmina e respondeu, armas? Tipo essa espada aqui? Vou mostrar pra você o que eu faço com um vagabundo. E então, o Prota aplicou uma sequência de ataques cortantes que dilacerou até a alma dos bandidos, impiedosamente. E só sobrou um bandido com um machadão. Ele atacou com ferocidade, mas Crash bloqueou. E depois de mais 5 golpes bem defendidos, o salteador viu que Crash estava prevendo seus ataques. Ele disse, esses truques não vão funcionar contra mim, pirralho. E disse que ia usar sua técnica especial e blá blá blá. Crash ficou apenas esperando quando ele veio com seu machado da lâmina. A lâmina fantasma. E por isso o Prota arregalou os olhos e não poupou tempo em ativar sua aura de fogo. Crash olhou firme para ele e disse, eu conheço essa técnica secreta. Você é um discípulo do Cão Matador, Berkman. O Cão Matador era um serial killer que se tornou um aliado das invasões de mundo ao lado de Bianca, quando ela ficou do mal. Ele era quem no futuro iria se infiltrar no grupo das grandes estrelas para fazer um massacre, e seria apenas parado por Charlotte. E isso ia fazer dela uma das pessoas mais famosas de todo o Império, mas isso não era para acontecer agora.
Por isso, Crash fica intrigado de o porquê os infiltrados dele já estavam zanzando pelas zonas. Pensando nisso, ele tacou fogo no cara do machado e encerrou logo essa luta. Eu tive um mau pressentimento sobre isso, ele disse. Assim, ele chamou seus companheiros para partirem logo. Em algum tempo, eles chegaram à capital do Império, Silan. Numa sacada, duas garotas estavam observando a multidão. A garotinha era Sidley Efania, a quarta princesa do Império de Efania. Ela estava impressionada como esse ano tinha muitos competidores interessantes. Sua dama da companhia, Sarah, disse que ela nem deveria estar ali. Se seu pai visse aquilo, ele ia ficar maluco de novo. Essa menina de 14 anos de idade era uma verdadeira gênia. Aos 7, ela já resolvia problemas de matemática avançados. Ela leu e releu toda a história do Império. Ela temia que, se alguém tão delicada quanto ela fosse uma candidata ao trono do Império, ela seria alvo de assassinos. Por isso, ela decidiu fazer todo mundo desistir dela. Ela então começou a agir como uma garota teimosa e problemática. E então aqueles que haviam considerado ela para o trono desistiram dessa ideia ao ver isso. Sua dama de companhia, Sarah, sabia que a garotinha agia assim para evitar ser morta. A garotinha então disse: Sarah, olha ali. Crash passava encapuzado e com um corvo, parecendo o pai de todos no meio da multidão. Ele com certeza parecia um vilão. Shisley disse: e se ele for do Império de Valheim, nossos inimigos jurados? Mas Sarah disse: duvido que a família Valheim teria coragem de mostrar as caras por aqui, mas Shisley tinha uma suspeita e sangue quente, e por isso ela disse que iria ter essa prova pessoalmente. Ele apenas mandou ela ter cuidado e sumiu na multidão. Shisley sabia bem o que estava esperando de um membro de Valheim, por isso desconfiou da calma e da atitude do rapaz. Já Crash, seguindo à frente, sabia que a princesa o conhecia. Ele já havia terminado de se inscrever no torneio e estava à procura de uma estalagem, mas todas já estavam lotadas. E quando ele achou que ia dormir fora essa noite, uma senhoria simpática surgiu, oferecendo um lugar para ele ficar. O garoto aceitou sem nem pestanejar, mas o corvo Safira achou aquilo bem suspeito. Ela disse para o Crash: nunca lhe ensinaram a não confiar em estranhos? Mas o prota seguiu a velhinha dizendo que estava cansado de dormir do lado de fora. E essa era a cabana da véia, bem afastada da cidadela, no meio do bosque. Dando uma de João e Maria, ele entrou na cabana da véia e lhe disse para ele ir para o seu quarto à vontade. E lá em cima ele teve uma surpresinha. Shisley estava ali esperando com aquele sorriso, dizendo: você é o cara de mais cedo, né, ordinário? Safira disse ao ver isso: eu disse a você que era uma armadilha, seu bocó. Mas ele decidiu apenas ignorar ela e passar adiante. Mas a princesa não dá trégua e chega junto dizendo: que estranho, ele já tá me ignorando. Mas o prota diz: não, fofura, você não faz o meu tipo. Tem mulher mais bonita que você. E a princesa diz: sério? Quem? E ela continua seguindo ele, querendo atenção, até que Crash manda ela parar de seguir ele. Era estranho, já bastava um cara gay querendo uma casquinha dele. Mas Shisley diz: espera, vamos ao menos comer juntos. E o prota diz: não quero problemas, moça, valeu. Mas depois dessa aqui, o prota ficou parado e pensou na vida, quando Shisley falou: então, mesmo sabendo que eu sou uma princesa, você vai ficar agindo assim, senhor portador de corvo? Ela de fato sabia quem ele era, e ele mal podia acreditar. Crash seguiu se fazendo de desentendido, falando que não fazia ideia do que Shisley estava falando, chamando ela de criança. Mas a princesa não foi muito com a atitude dele. Sarah chegou em seguida e perguntou se Crash era realmente quem ela dizia que ele era. Shisley explicou que os do grupo de Grande Estrela e o império dela falavam a mesma língua, só com uma diferençazinha no sotaque. Sarah elogiava a sagacidade dela. Shisley disse que era meio estranho, parecia que ele conhecia ela de algum canto. Sarah sugeriu partir para a agressão, capturar ele e torturar. Shisley disse que não era necessário, mas antes ela queria saber sobre sua irmã. Era a princesa Sigrun, que estava diferente do que era há um ano. Ela havia mudado por alguma razão, tanto que Shisley não mais conhecia ela. Isso tinha a ver com um sentimento ruim que ela sentiu. Shisley temia, pressentia que algo ruim ia acontecer. Mas enfim, vamos pro torneio, onde o nosso prota estava arrebentando, e literalmente. Ele mandou seu adversário para o espaço com um golpe monstruoso. Os demais competidores observavam com essas caras de medo. Julgavam que ele era algum tipo de andarilho do submundo, para andar com aquele corvo no ombro. E ainda mais, Crash tinha que lidar com Shisley, que estava espreitando ele nas sombras. Ele estava com tudo sob controle, ainda, tendo passado nas preliminares. Ia ser uma batalha louca de 100 caras e apenas 4 melhores avançariam para as finais. Quando ele seguiu pelo túnel, o mascarado estava o encarando. Tava mais para uma pessoa que passou por experimentos bizarros. Esse esquisitão acusou o prota de ser uma malícia dos Corvos da Noite. Era uma facção do submundo, gente perigosa. Eles levariam o grande império ao colapso, um dia. O prota apenas disse que estava enganado. Ele tentou ir embora, mas o esquisitão disse para ele ficar de boa, até serem amigos. E disse: eu sei quem está te apoiando, meu chapa. E então foi embora, deixando Crash com a pulga atrás da orelha. Safira ficou encucada com aquilo e disse que ia descobrir a historinha. Ela alçou o voo e foi em direção ao cara esquisitão. Não bastou muito para o esquisito olhar para o corvo e não durou muito também para ele ser afiado pelos poderes. Safira disse que fez uma lavangenzinha cerebral no cara, coisa leve. Com o cara demente, Crash perguntou: ei, meu camarada,
Camarada, me responda o que está acontecendo. O cara disse que os Corvos da Noite foram quase aniquilados recentemente. Eles haviam sido trazidos até a fronteira do reino por ordem do seu novo mestre. E esse novo mestre da facção era ninguém menos que o segundo príncipe do Império de Efania. Isso foi uma descoberta para Crash, pois originalmente a malícia dos Corvos da Noite foi estabelecida pelo próprio Império para observar os nobres, rastreando e observando cada um de suas ações. Então, como a própria família real foi a progenitora dessa facção, o novo mestre não fazia sentido nenhum. Só que para essa informação ter vazado assim de bobeira, Crash sabia que alguém devia ter feito de propósito, pois essa facção era extremamente cuidadosa e oculta. A verdade era que o segundo príncipe tinha como objetivo fortalecer a malícia do primeiro príncipe. Se ele morresse primeiro, o poder do primeiro príncipe colapsava. Então, Sigrun era quem estava no centro de tudo isso, uma das 3 garotas que abusavam dele no passado ao lado de Arthur, e Crash herdou essas lembranças. A verdade era mais reveladora, e também trágica, pois o alvo dela seria ninguém menos que a mais provável para subir ao trono do Império, a princesa Cicely. Isso faria com que o caminho para Arthur assumir o trono fosse facilitado. Logo, a princesinha tinha que morrer, e se Sigrun assumisse o controle do Império, tudo iria cair. Um surto massivo seria desencadeado no mundo. Logo, a única maneira de parar isso, era bem óbvia: parar Sigrun, e ainda de quebra roubar sua habilidade. Para isso, ele pede a ajuda de Saphira. Ela diz que ele não se contasse cegamente com uma visão do futuro apenas, mas mesmo assim, ela iria ajudá-lo. Ah, e não esqueçam o zumbi que estava em sua frente. O coitado sofreu lavagem cerebral, mas mesmo assim, Crash disse para deixar ele pra lá mesmo. Ia ser o servo pessoal dele. Ele manda o cara ir embora e ele obedece. E o próximo passo era: tá na hora de usar o nosso disfarce, o Prota diz. Crash usou o artifício para vestir seu disfarce e se infiltrar no meio da facção. Facção essa que estava cheia de gente amistosa, que nem esse maluco aqui, ele mal tinha dentes na boca. Então o torneio continua nas preliminares. Crash, sob o disfarce de Cred, o portador do corvo, deu um mata-leão no adversário. Em seguida, a voz de locutor anunciou seu triunfo para todo o estádio desabar em aplausos e ovação. Eles gritaram: Cred, Cred, Cred! O portador do corvo apenas fez um joinha, em agradecimento. Lá em cima, no Pulvinar, Cicely assistia entusiasmada. Ela veio assistir mesmo depois de todas as advertências dele. Mas fato é que as preliminares acabaram naquele dia. Cicely foi de encontro com ele para tomar algumas informações. Ele elogiou e disse que ele não era uma criança qualquer. Porém, Crash quebrou o clima quando disse: Pobre de você, princesa, deve ter uma vida muito difícil. Isso deixou ela tristonha e intrigada, mas Crash continuou: Vigia suas costas, e saiu, dizendo que ia dormir. Cicely ficou intrigadíssima com aquilo, mas só que o Prota queria evitar que ela fosse assassinada, e a pena era que ela mal sabia disso. Quando a dona da companhia Sera chegou, Cicely perguntou se eles realmente podiam confiar nos espiões do Império. Sera disse que ia redobrar a vigilância. A princesinha assistiu Crash sair. Logo abaixo nos túneis da arena, um miliciano dos Corvos da Noite estava de tocaia, só esperando o Prota dar as caras. Crash achou aquilo bem familiar. Ele disse: Mas já apareceram? O bandido apenas socou suas adagas e não quis nem saber da introdução. Partiu logo pro assassinato. Crash não tremeu, apenas segurou firme o ataque. Mas dos braços do bandido surgiram 2 ossadas sinistras. Só que não foi tão sinistro quanto o chute do portador do corvo, que destroçou as pernas em pedaços. Em seguida deu aquela cabeçada que quebrou o nariz. Crash disse: Magia negra não vai funcionar comigo. Evelesk. E Evelesk respondeu: Como você sabe meu nome, pirralho? Crash apenas perguntou onde estava Sigrun. Quando Evelesk disse que não fazia ideia do que ele estava falando, o Prota disse: Vamos fazer assim, eu vou usar minha magia e encontrar seu coração. Aí você me conta tudo, por bem ou por mal. Na verdade, pessoal, era uma mulher que estava por trás deste parrudão que vocês estão vendo aí. Ele era um cadáver, e uma necromante, essa aqui de óculos, Evelesk Benepok, controlava ele. No passado, ela foi aprisionada pelo Império, teve seu coração roubado. Crash serviu até mesmo a ela, sabendo que ela era a única necromante daquele mundo. Isso fazia sentido, porque o que vinha acontecendo por ali. Logo, Crash a levou para ser interrogada. Ela ficou meio assustada, mas o Prota estava com pena dela, porque ela teve seu coração roubado. Ele pegou em seu maxilar e disse: Olhe pra mim. E ela disse: Você havia me dito que ia recuperar meu coração. Crash confirmou isso, então começou a usar sua habilidade de roubar poderes. Quando ele entrou dentro dela, dentro da alma dela, ele viu vários bloqueios, porque a pobrezinha não tinha mais coração. Por isso, ele viu que ia ter que ir por outras vias. E falou: Evelesk, você, se der minha permissão, eu gostaria de me apossar do seu coração. Eu posso recuperar ele aqui agora. Chorando, Evelesk disse que dava permissão sim para ele quebrar essas cadeias que a prendiam, desde que ele conseguisse trazer seu coração de volta. Mas Crash disse que ela tinha que colocar toda a sua alma nisso. E então ajuda dizendo: Imagine isso, quando tiver seu coração de volta, você vai poder relaxar à vontade nesse quarto. Vai poder comer à vontade e brincar à vontade. Caso contrário, ela teria que servir para sempre a família real. Teria que trabalhar para sempre.
Mas Eveleski era igual seu Madruga. Ruim não é ter um trabalho, o ruim é ter que trabalhar. Exaltada desse jeito, ela deixou seus poderes crescerem um pouco e Crash sentiu a dimensão deles em sua aura. Ela só pediu uma coisa em troca: salve-me, portador do corvo. Ela disse que daria seu coração se a libertasse. Porém, Crash disse que isso não era suficiente. Ela tinha que oferecer seu coração a ele em troca de seu desejo mais profundo. E ela disse desesperada que só queria viver uma vida fácil, despreocupada, sem ser mais escrava de ninguém. E com isso, Crash viu que era vontade mais que suficiente para ela liberar as chaves de sua alma. Ele apenas disse: muito bem, Eveleski, você está finalmente livre. Então ela disse: depressa, devolva meu coração. O Prota disse que queria fazer isso assim que tudo tivesse concluído. Ele queria também algumas informações e perguntou o que Sigrun estava tramando. Eveleski então revelou algo. Ela tinha sido ordenada para matar Sera Vetera, a dama de companhia da princesinha, e depois usar seu cadáver para matar a princesa Sisla em seguida. Porém, foi a própria Sigrun que decidiu tomar uma atitude. Ela não poupou esforços e enviou Maridiana, uma mestra das lanças, dar conta ela mesma do recado. Cruelmente, ela empalou a pobre de Sera com a lança. Ela disse: você vai ficar orgulhosa de morrer pelo Império. A lâmina furiosa, Sera Vetera, acabou caindo perante a impiedosa Diana e sua lança, e morreu. Ela então passou a ordem para Eveleski, e depois olhou para a lua. Havia passado 1 ano desde que ele havia encarnado, dizendo que ela e Sigrun faziam aquilo por Arthur. Agora, indo para um rápido flashback, voltamos para antes do fim do mundo. O primeiro sábado antes da regressão deles do futuro. Era 1 da tarde e eles tinham acabado de fazer atos libidinosos. Arthur veste suas roupas depois das obscenidades, dizendo o local onde eles deveriam se encontrar, em frente à Estátua da Paz. Elas foram pra lá, mas Arthur supostamente deu um bolo nelas. Nem Arthur e nem a Ruiva tinham ido. De volta ao presente, Diana caminhou pelas ruas lembrando dessas coisas. Ela reafirmou pra si que deveria ser forte e confiar nele e nos planos de Sigrun. Diana então perguntou ao seu assistente, que era um cadáver de Eveleski, se o cara com um corvo na competição era obra dela. E sim, ele confirmou o achismo dela. Diana disse pra garota jamais pensar em fazer algo bobo quando Sigrun estivesse fora, pois ela estava no controle de seu coração. E Eveleski disse que sim, controlando o cadáver telepaticamente, ou com bruxaria, tanto faz. Ela era uma necromante, e quando Brutamontes deu as costas, Diana questionou o fato dele sempre usar cadáveres feios e grotescos, e disse: que pena que você está guardando pra você um corpo delicioso que nem esse garoto. Que pena que ele é só o corpo, disse ela com aquela lambida nos lábios. É, rapaziada, é isso mesmo que estão pensando. Enfim, o dia das finais chegaram e Crash teria que enfrentar um adversário alguns anos mais velho que ele, Pirei. Mas não foi eu que fiquei louco não, o nome desse cara realmente é Pirei. Era filho de agricultores e desejava apenas a paz no mundo. Era um dos mais habilidosos guerreiros da geração Azura, e eles sacam as espadas. Pirei pergunta: portador do corvo, você gosta de assassinatos, não é? E se preparam para a luta, mas antes, Crash deu a ele um último aviso. Se você se agarrar muito forte à esperança, jamais resistirá ao desespero. Mas o cara era cabeça esquentada e usou sua técnica de 10 passos das sombras. Ele se moveu para trás do Prota para uma eliminação fatal, mas não contava com as habilidades premonitórias do Prota, que defendeu com uma espada. Ele nem se moveu, e isso deixou Pirei mais em alerta. Seus ataques só foram meramente um show de exibição para as técnicas de Crash. Pirei parecia que via um fantasma. Ele havia crescido em terras nevadas, onde cada passo dele era leve, e ele dominou essa leveza, dominou cada manobra, cada tendência. E Crash havia observado bem. Ele se aproximou do adversário e com habilidade inigualável, rendeu ele com a lâmina no pescoço. E de fato, Pirei acabou pirando. Pode admitir que essa piada foi boa. Mas enfim, o Prota era bonzinho, então não finalizou seu adversário. Deu apenas uma porrada em sua barriga tão forte que, depois dessa, quem pirou foi a arquibancada. E a vitória é do portador do corvo. O juiz anunciou e a galera foi à loucura. Pirados. Tá bom, eu juro que eu vou parar. O que importa é que, deitado no chão, Pirei ainda falou mais. Ele disse: será que um dia vamos nos encontrar de novo? Bom, Crash disse que sim, pois na sua outra vida, eles já haviam se encontrado. Crash já havia o ajudado, retirado uma maldição dele. Com isso, ele havia prometido treinar duro todo dia para ficar forte e proteger o mundo. A cara de Crash foi quase de pura emoção, pois foi a primeira vez que uma pessoa havia agradecido ele de verdade. E por isso, antes de deixar ele estatelado na arena, o Prota disse: te vejo na academia Helm, parceiro. Do Pulvinar, o segundo príncipe apenas observava ao lado de Eveleski. Ele estava satisfeito com a performance do portador do corvo. O nome desse gordinho era Chiffon Nefania. Ele disse que ia usar o Crash para conquistar os nobres e subir ao trono naturalmente. Ao seu lado, Eveleski diz que era uma honra o servir. E ele disse: que bom saber, eu que tenho seu coração em minhas mãos, então me obedeça como um cachorrinho. Enquanto ele ficava tratando Eveleski que nem um cachorrinho, várias pessoas se aproximavam deles. Ninguém sabe de onde eles saíram, mas eram cavaleiros. Os cavaleiros do dragão negro. Esses caras só apareciam quando o assunto era execução, então adivinhem. Diana estava entre eles.
ela apenas anuncia: Chiffon de Efania, você está sendo preso por tentativa de assassinato da quarta princesa, Sisley de Efania. O gordinho foi à loucura, dizendo: o quê? Isso é um absurdo, por que eu mataria aquela garota patética? Diana disse que no esconderijo da facção dos Corvos da Noite, eles encontraram uma ordem de assassinato. Mas Chiffon ficou maluco, gritando que jamais tinha escrito tal ordem. E ele então ordenou: Revelesk, execute esses traidores tentando me enlouquecer como criminoso. E a coitada da necromante ficou pasma, nem sabia o que fazer. Só que uma voz foi ouvida por eles. Quem morreu? E Diana conheceu perfeitamente essa voz. Ela mesmo, a mesma Sera que vimos ser morta pela lança de Diana, agora vinha ao lado de sua protegida, a princesinha, como se nada tivesse acontecido. E a cara de Diana foi quase uma diarreia. No fundo, ela sabia que tinha matado Sera. O que estava acontecendo? Na noite que Sera foi assassinada supostamente, ela corria pelas ruas da cidade. Ela lembrou dos conselhos de Sisley para não confiar nos novos espiões do Império. Eles haviam traído o palácio. Por isso, ela estava sentindo que algo estava para acontecer. Assim, ela voltou correndo para a princesa o mais rápido que pôde. Mas no meio do caminho, ela se deparou com o corvo Safira. Safira já sabia o que ia acontecer, então disse: Sera, não se preocupe, vou compartilhar minha imortalidade com você. Apenas finja-se de morta. Ela ficou espantada e com a ave falando diretamente com ela. E então, seus olhos receberam a marca da imortalidade. Isso foi bem a tempo de quando Diana apareceu por trás dela, pronta para assassinar. Foi apenas o tempo dela racionalizar suas emoções e já recebeu aquela empalada na barriga. E bem, foi isso que aconteceu. De volta ao presente, Sisley então ordenou a prisão imediata do vice-capitão dos Cavaleiros Negros por espionagem. Sera então não perdeu tempo e cumpriu suas ordens. Ela correu e alvejou o cavaleiro sem dó com um golpe de espada. O golpe foi tão violento que destroçou sua armadura e ele voou longe. Diana se perguntou então: o que está acontecendo? Nada havia saído com ela e segundo haviam planejado. A princesa esperta havia previsto tudo. Isso foi o que aconteceu. Não se esqueçam que ela tem o dom da premonição. Diana então mete a mão dentro de um saco e lá dentro vemos um coração. Sim, pessoal, para quem não tinha entendido antes, esse é o coração de Revelesk. Literalmente, eles tinham o coração dela. E usando magia, Diana ordena que ela obedecesse suas ordens, mas ela estava num impasse mortal, pois havia também jurado para Crash sua alma, quem ela deveria obedecer. Por isso, ela caiu em grande dor. Portador do Corvo, me ajude! Ela gritou desesperada. E foi aí quando Diana menos percebeu que o saquinho em sua cintura havia sido roubado. Mas o que está acontecendo? Disse Diana espantada. Ela falhou em todas as suas missões até ali, não era seu dia de sorte, mas ao menos ela disse que ia dar cabo da princesa. E se aproveitou que todo mundo estava distraído olhando para Revelesk, e cresceu sua aura amarela. Era uma aura de fricção de ar, pois Diana era portadora da habilidade mais apelona, a aceleração, a mais rápida do mundo, e correu para cima da princesa com a ponta de sua lança. Mas, cabum! Seu ataque foi bloqueado com perfeição. Crash surgiu bem na hora. Diana disse irritada: como um mero cadáver pode fazer isso? Ela achava que Crash era mais um dos cadáveres que Revelesk invocava com necromância. Ele apenas disse: esse pensamento simplório seu jamais muda, Mary Diana. Diana ficou intrigadíssima. Você me conhece? Ela perguntou. Chiffon, o gordinho, então aproveitou o momento e mandou que a aprendessem. Os Cavaleiros Negros então vieram e a detiveram. Não havia mais o que a contestar. Foi uma tentativa de assassinato, cheio de testemunhas, e não dava para ela fazer mais nada. Os Cavaleiros apenas levaram ela embora. Sisley foi até seu salvador agradecer. Crash estava com suas mãos tremendo. Defender aquele ataque foi barra pesada. Ele quase não conseguiu. Mas enfim, o mais importante era a segurança da princesinha. E lá atrás, Chiffon dava as ordens para sua equipe encontrar todos os traidores em sua corte. Mas Crash não quis nem saber de esperar. Ele apenas pegou Revelesk e foi sumindo com ela, enquanto disse: Princesa Sisley, vigia suas costas. Abre bem o seu olho. Cuidado com os parentes. E eles apenas viram Crash sumir com sua magia. E a princesinha não teve nem chance de agradecer a ele direito. Longe dali, dentro da carruagem, Crash e Revelesk teleportavam de volta. Como retribuição por ter salvado sua vida, Revelesk lhe dá a grama dourada. Ela diz que passou por maus bocados para conseguir o item. Em troca, Crash lhe devolve seu coração. Ela disse: obrigado, você é realmente diferente dos outros invasores. Intrigado, Crash perguntou por que ela chamava ele assim, mas ela disse que sabia a verdade. Quando ele defendeu o ataque de Diana, naquela hora ele havia usado o poder de erosão do mundo. Mas enfim, não que fizesse muita diferença. Ela estava com o coração de volta, e os problemas não haviam parado por aí. Quando finalmente Crash estava relaxando, Safira, o Corvo, disse que algo havia acontecido com a noiva dele, a linda Bianca. Safira disse que ela estava nas montanhas do reino de 100 Hearts, mas membros da milícia do Cão Matador estavam lá também e foi dito que ela desapareceu. Sendo assim, Crash ordenou que arrancassem para o reino de 100 Hearts. Revelesk ficou impressionada que um invasor que nem Crash tinha uma noiva. Ele disse: eu ouvi falar que a garota sem sentimentos vive em 100 Hearts, mas quem seria doido de casar com ela, né? Mas aí que Crash então decide finalmente revelar a verdade. Eu não sou de outra dimensão. Meu nome é Crash Valheim, o filho mais novo de Valheim, e Bianca é minha noiva. Ele diz isso quando desfaz a magia.
E Valesky fica tão chocada que seu coração cai da mão, literalmente. Ela dá um grito. Você era um Valheim da família real esse tempo todo? Na Cordilheira Real de Underhearts, a segunda família da família real estava lamentando. Seu nome era Jennieke Underhearts. Ela disse que poderia ter evitado Bianca ter ido até aquelas montanhas se tivesse dito que tinha o cogumelo branco. Um dos que a acompanhavam perguntou por que elas se meteram em perigo. Jennieke disse que o cogumelo tinha acabado no mercado, então Bianca foi sozinha colher ele nas montanhas. Quando ela ficou sabendo, foi atrás da irmã com uma equipe de busca, e eram vários deles. E vamos de flashback. Ela achou a irmã e disse que ia lidar com essa situação. Ela não precisava se sacrificar pela desgraça do Crash. Mas Bianca disse, irmã, meu noivo não é uma falha. E disse mais, você não precisava ter vindo, Jennieke. Mas Jennieke retrucou, não é de sua conta, eu faço o que eu quiser. Ela também disse que ia cuidar disso pra Bianca. Então, mais uma vez, insistiu que ela voltasse. Mas havia um probleminha na família ali. Jennieke acreditava que sua mãe havia morrido por causa de Bianca quando ela deu à luz. No fundo, elas não se davam tão bem, e Bianca disse que ia procurar o cogumelo sozinha. Esse foi o momento em que a situação fugiu do controle, pois o cão matador em pessoa veio trazer-lhes uma cortesia, dizendo, posso ir também, galera? Quando Jennieke olhou para trás, apenas viu o rosto nefasto e o machado. Olá, senhoritas, o matador disse. Jennieke paralisou de terror quando viu que todos os membros de seu grupo estavam degolados. O único sobrevivente deles disse mandando eles fugirem. Mas a gente sabe o que aconteceu com esse pobre diabo, né? Vamos pular o banho de sangue, senão o vídeo desmonetiza na hora. O que aconteceu em seguida foi que as duas irmãs correram montanha acima. Elas se esconderam, e o matador iniciou um joguinho de Dead by Daylight, perseguindo os pobrezinhas. Cadê vocês, coelhinhas? Ele falava enquanto as procurava. Um pouco tristinha, Bianca disse que havia prometido a Crash que levaria o cogumelo para ele. Jennieke, mais focada, disse que tinha uma ideia. Eles estavam com artefatos e podiam usar eles para caminhar pela neve sem fazer barulho. Eles podiam alcançar a falha na cordilheira e atrasar o Killer. Só que ele havia manjado o plano. Eles já haviam chegado no penhasco, só que não tinham tanto para onde ir. Bianca apontou o lugar onde eles deveriam pular. Jennieke disse, se a gente falhar, a gente vai de arrasta. E Bianca disse, e se a gente ficar aqui, o Killer mata a gente? E falando no diabo, ele apareceu em seguida. As meninas não puderam perder tempo e saltaram. Não deu para o matador alcançá-las a tempo, mas quando ele olhou pela borda, as duas estavam escondidas num ponto de apoio mais baixo. O Killer então pulou atrás delas e Jennieke se desesperou. Bianca, fria como a nevasca que caía, disse para a irmã confiar nela. Simplesmente ela se jogou com o matador no penhasco. Jennieke só pôde observar a loucura da irmã enquanto ela despencava naquele abismo de gelo. De volta ao presente, ela disse, e foi isso que aconteceu, foi a última coisa que eu vi. O grupo de buscas disse que no lugar onde ela caiu, havia um monte de neve acumulada, então muito provavelmente ela estava morta, e isso deixou Jennieke destruída. Ela se culpou, disse que poderia ter dado os cogumelos que tinham na mansão. Um dos assistentes dela disse que Bianca poderia estar bem. Dos olhos dele saíam essas linhas vermelhas, e isso era porque ele estava sendo controlado telepaticamente pelo Corvo, e Crash estava sendo informado disso tudo em primeira mão. Jennieke então disse para o assistente para parar de falar besteiras, pois havia se passado uma semana desde o acidente. Quais as chances de Bianca estar viva? A garota só sabia ler livros e só. Não tinha chance de sobrevivência contra o assassino. E querem saber o pior? Ou o melhor? Bianca sobreviveu, galera. Deitada no meio da neve, ela grita, Crash, preciso te ver! Mas a pobrezinha despertou. Por dias, ela estava sobrevivendo só comendo nozes e com o calor dos cogumelos guarda-sol, pois eles irradiavam calor. Depois que ela caiu daquele penhasco, a desafortunada andou muito e por sorte achou um lugar cheio de cogumelos guarda-sol. Lugar lindo e quente, realmente é um lugar bem bonito, né? Ela pegou um punhado dos cogumelos em mão e viu que as lendas sobre ele eram o que falavam. O calor que eles irradiavam era aconchegante. Com os conhecimentos que ela tinha dos manuais de sobrevivência que havia lido, ela deu orgulho a Joel e Ellie e se mostrou uma sobrevivente digna. Só que apesar disso, o frio, lesões e fome levaram seu corpo ao limite. Ela estava já no fim de suas forças. Lá fora ocorreu uma avalanche e não apenas isso, mas o Killer ainda estava solta. E parece que ele finalmente havia encontrado ela. Bianca então saiu para colher mais algumas nozes. Ela achou algumas delas enterradas por esquilos, e quando foi colher, o machado veio em sua direção. Por pouco, ela conseguiu desviar do golpe que seria mortal, mas foi afetada pelo impacto. O matador se aproximou dela e a levantou pelo pescoço. Ele então tomou o lindo broche de cabelo dela e disse, isso aqui vai me dar um bom dinheiro. A coitada só queria uma coisa, voltar pro Salão Azul e pro seu noivo. Mas estava para falecer. Ela só pôde dizer, Crash, como sinto sua falta. E bum, Crash surgiu bem a tempo, como se ele tivesse ouvido o chamado dela. Quem diabos é você? O Killer perguntou enquanto o Prota segurava Bianca. Ele disse, você foi incrível, Bianca. Agora descanse e deixe o resto comigo. Ele pôs ela no chão e pediu pro Corvo cuidar dela. Saphira disse que não poderia ajudar nessa luta, apenas Crash era forte o suficiente para lidar com o matador. O Prota, sem medo, disse o óbvio.
Deixa comigo. Atrás dele, vemos que Everesk havia teleportado eles bem a tempo. Ia ser uma luta difícil e duvidosa. As auras deles dois cresceram mais e Crash disse: eu vou ser o vencedor. Ele mostra o adorno do cabelo de Bianca e diz que ele mexeu com a pessoa errada. O matador não perde tempo em atacar rápido com seu machado, porém ele faz isso com muita dificuldade, devido à velocidade absurda do Killer. Comparado ao matador, Crash não estava no nível de poder, mas o Killer desvia e lhe dá mais uma investida. Ele diz: vamos ver o quanto você consegue ficar me bloqueando. Assim, o Killer forçou tanto que a espada de Crash saltou de suas mãos, mas o Prota havia sumido, em meio à percepção dele. E o matador se perguntou para onde o moleque tinha ido. Crash surgiu bem ali ao lado dele com um golpe de estocada. A força foi tanta que chegou a fraturar uma costela do matador, mas foi apenas isso que ele conseguiu. Crash viu que ia precisar de algo mais forte se quisesse sobrepujar o adversário. Então, desta vez, decidiu usar os poderes de fogo que tinha roubado do irmão. Matador, então, farto de tanta persistência, decidiu usar uma habilidade visual, o vínculo da ilusão. Logo, o Prota se viu dentro de um genjutsu. E com isso, o Prota estava exposto, paralisado, à mercê do matador que disse: o time de resgate deve estar chegando. Vamos acabar com isso, agora! Essa habilidade de ilusão utilizava a aura do portador, que se espalhava através do som e com isso confundia os sentidos. Crash sabia que seu antigo eu já teria ido de arrasta há muito tempo, mas só que agora ele tinha o sexto sentido. Isso fazia toda a diferença. O matador então se aproximou e brandiu seu machado. Então ele desceu a lenha no moleque, mas apenas para se deparar com Crash desviando mais uma vez. O matador não gostou nada do que viu, então descarregou sua ira. Eu vou fazer picadinho de sua noiva e fazer você engolir cada pedaço, ele disse. Crash não perdeu a postura e muito menos cedeu à provocação. Ele ainda estava afetado pela habilidade do Killer, que fez em seguida algo pior. Se Crash conseguiu desviar de um machado com dificuldade, o que ele ia fazer agora contra um monte de machados? Então, sem conversinha, Matador arremessou seus machados fantasmas. Vai fazer o que, hein? O Killer provocou. Crash só podia defender e rezar para não errar. E os outros apenas observavam, se perguntando se deveriam interferir. Isso teria seu preço. Mas Everesk viu que não podia simplesmente abandonar a pessoa que a salvou. Por isso disse: eu vou lutar. Mas Safira, o corvo, lhe deu uma bolacha e disse: não interfira, sua idiota. Ele escolheu lutar sozinho. E falou que Crash tinha um tipo de força especial. E o garoto estava chegando no limite. O sexto sentido dele o tinha salvado da morte, mas sua aura estava já atingindo o ponto crítico. Por isso, ele continuou defendendo os machados, mas tendo que confiar apenas nos instintos. Logo, um dos machados que vinha para atacar é substituído pelo matador. Foi uma substituição perfeita. A hora de sua morte poderia ser agora, mas só que Crash tinha muito gás para dar ainda. Não havia sido à toa que ele evoluiu suas habilidades. Sua habilidade de fogo se elevou ainda mais e ele excedeu além dos limites. Incapaz de usar sua aura, Crash então usou sua força física como combustível e abasteceu seu poder. Essa aura era como uma explosão e Crash tinha apenas 3 segundos para usar ela antes que ela desativasse. Percebendo o nível do poder, o Killer decide ser mais mortal. Ele espelha um grito supersônico, a voz fantasma, e então o ataque de Crash falha, acertando o ombro dele. O matador preparou suas garras para rasgar Crash, mas daí só restava uma coisa a se fazer, e Crash decide usar sua habilidade de roubar habilidades. Só que antes de poder completar o movimento, o Killer arrancou seu braço fora. Neste momento, por ter forçado seu corpo até o limite, isso fez com que seus sentidos fossem elevados ao máximo. E sua percepção atingiu novos limites, dando a ele um novo poder, sentindo ainda mais. E também usar magia pura. Simplesmente o Prota usa essa magia pesada como uma lâmina e ataca mais rápido. O resultado? Ele parte o matador ao meio, literalmente. Safira se pergunta o que tinha acontecido, mas isso aconteceu. Crash perdeu o braço, mas não perdeu a luta. Mais à frente, seu braço de roubar maldições estava caído. Safira pergunta: tá satisfeito agora? E Crash diz: satisfeito é um termo muito forte, e desmaia em seguida, ao lado do corpo dilacerado do matador. Safira apenas disse: vamos pra casa. E Everesk fez a boa vontade de levar eles embora com sua magia de teletransporte. Seguindo com a narrativa, estava Bianca lindíssima, já crescida e maior de idade. Ela estava conversando com Crash, dizendo que ele não tinha um pingo de sentimento por ela. Crash disse que do jeito que ela estava, se as emoções dela acabassem aflorando, ela morreria como choque, que seria sentir essa raiva que queria dominar. Ela disse: se eu morresse, você não sentiria nada por mim, né? Mesmo sendo sua noiva. Somos basicamente estranhos. O que tinha acontecido é que o cabeça da família dela, Darklan, havia ficado louco e matado todo o clã. Bianca foi a única que sobreviveu, salva por sua irmã Jennick. Depois disso, a família de Crash e os Valheim decidiram que não tinha mais motivo de ele permanecer com ela, e então o relacionamento entre eles foi interrompido indefinitivamente. Esse encontro entre eles foi arranjado para que pudessem se despedir para sempre. Crash disse: pois é, provavelmente jamais nos veríamos de novo outra vez. E então olhou para ela com uns olhos negros e disse: eu avisei você, venha cá. E então, sem pena nenhuma, usou sua magia de roubar maldições.
Ele sugou a maldição da boneca fria de Bianca. Isso era uma coisa boa? Vocês me perguntam, galera. Mas eu digo, ela não sentia sentimentos. Então quando Crash removeu a maldição dela, Bianca começou a sentir todos os sentimentos de uma só vez. Tristeza, raiva, alegria, ódio, remorso, prazer, angústia. Então naquele momento, nasceu um monstro. Bianca virou um demônio, a Demônia Branca. 3 anos depois, nas montanhas de 100 Hearts, alguns membros de um time de busca estavam lá. Acontece que uma poção foi enviada para o rei de 100 Hearts beber. Era um veneno que deixou ele louco, por isso ele havia matado toda a sua família. Uma guerra havia começado então a partir disso e todos estavam fartos. Mais à frente na montanha, Crash estava sendo caçado por este time. Ele fugiu até que chegou nas ruínas de uma fortaleza antiga. Ele bateu nas portas e chamou: Bianca, você tá aí? Me ajude, por favor. A resposta, meus amigos, foi imediata e Bianca aniquilou todos os perseguidores com uma chuva impiedosa de cristais de gelo. Ela apareceu para ele com uma espada cravada em seu peito e caiu. Ele aparou ela nos braços, se perguntando se a poção que envenenou o rei havia feito aquilo com ela. Porém, não esqueçamos que foi ele quem a transformou em uma inimiga quando ele removeu a maldição que suprimia os sentimentos dela. No dia da tragédia, na sua casa, sua irmã disse para ela que jamais havia odiado ela do fundo do coração. A única pessoa que ela odiava era ela mesma por ter odiado Bianca por besteira. E então colocou Bianca dentro de uma caixa para ela ser levada. Quando ela voltou, agora sentindo emoções e viu a tragédia em sua casa, foi ali que ela percebeu que Jennick sempre amou ela. E ela lamentou por isso. Chega a me emocionar aqui, mano. Bianca lamentou também nunca ter sentido sentimentos. A vida dela num todo poderia ter sido diferente. E ali, com Crash cuidando dela, ela disse que poderia ter sido diferente com ele também. E ele ficou sem saber o que dizer. Não sem razão. Mas tudo isso foi um flashback, pessoal. E de volta à realidade, Crash estava ainda mais criança. Num quarto e todo enfaixado. Bianca chegou junto. E o Corvo Safira também. Crash perguntou: estamos em 100 Hearts? Mas Crash não poupou esforço e deu uma bronca nela. Por que você foi àquela montanha sozinha? Ficou louca? A garotinha só disse que queria ter dado o cogumelo a ele. Crash apenas devolveu o broche a ela. E no final de tudo, ele agradeceu porque agora ela tinha todos os ingredientes para fazer o elixir. Então ele sorriu de alegria. Bianca não podia dizer o mesmo, afogada por sua maldição de não sentir nada. Ela disse: isso é insuportavelmente frustrante, pois dentro dela, ela queria sentir tudo isso com ele. Rir, chorar, ficar irritado e até outras coisas também. Mas não podia. Ela pegou a mão dele e disse: não quero que as suas emoções desapareçam e tornem-se como as minhas. Se você não sorrir, não quero sorrir também. E Crash ficou um tanto sorridente. Então, ela apertou ainda mais sua mão e disse: traga minhas emoções de volta. Roube minha maldição. É agora, galera. Atenção! Tava chegando o momento. Tudo o que Crash queria. A segunda tranca do coração dela havia se desfeito. Crash havia se tornado a pessoa mais importante para ela. Ele estava com a faca e o queijo na mão. Era só roubar a maldição dela e acabou. Bianca finalmente sentiria emoções. Ela ia se tornar um demônio? Ia, mas era o que o Crash queria para ficar mais forte. Ou talvez não, pois ele simplesmente puxou ela e lhe deu um abraço carinhoso. E finalmente Bianca sentiu suas emoções pela primeira vez. Sua maldição foi quebrada, mas não por um poder egoísta, e sim por amor. E a pobrezinha chorou nos braços de seu noivo. Na manhã seguinte, Bianca foi chamada para participar de uma reunião familiar da casa 100 Hearts. Enquanto isso, Crash abaixou a cabeça e olhou para seu braço direito. Durante esse período, ele estava vazio e ele já havia perdido completamente a sensação ali. Safira mencionou a promessa que Crash havia feito de se tornar o mais forte e então tomar dela o poder da imortalidade. Mas agora que Crash havia perdido o braço direito, aquela promessa parecia impossível de cumprir. Crash manteve o tom calmo, como se não importasse nem um pouco com o braço decepado. Safira, não fique com raiva. Eu sei como restaurar este braço. Em circunstâncias normais, tudo o que ele precisava fazer era ir até o Reino Sagrado. O Reino Sagrado de Freeman, um dos 4 grandes reinos, conhecido por abrigar santos lendários capazes de trazer os mortos de volta à vida. Mas o atual Crash não tinha posição suficiente para pedir emprestado o poder de um santo. Embora seu tratamento dentro da família tivesse melhorado recentemente aos olhos de Han, ele ainda era apenas um fracasso incompleto. Valheim jamais gastaria uma fortuna com alguém sem valor. No máximo, contrataria um sacerdote comum para rezar por ele. Então Crash revelou diretamente seu verdadeiro plano. Já que sua mão direita havia sido perdida, ele a substituiria pela melhor possível. E no momento havia alguém capaz de fazer exatamente isso. Como a única necromante do mundo, Evelethke era especialista em magia de manipulação de cadáveres. Para ela, anexar um braço a Crash não seria nada difícil. Ele não sabia quais condições ela exigiria, mas o mais importante agora era recuperar uma mão primeiro. E o principal alvo de Crash era exatamente aquele nome, Demônio da Espada. No momento em que ouviu esse nome, o corpo de Safira enrijeceu imediatamente. Demônio da Espada.
a potência que já havia feito o mundo inteiro tremer. Seu golpe era tão rápido que ninguém conseguia acompanhar a trajetória de sua lâmina. Mais importante ainda, o demônio da espada já havia sido o subordinado mais precioso de Saphira. Crash sabia que a obsessão de Saphira por seus subordinados era profunda. Seus subordinados eram a única forma pela qual ela observava o mundo. Por isso, ela sempre colocava emoções neles. Não importava o quanto soubesse que isso a machucaria. Ela não conseguia parar. Crash se lembrou de Arthur dizendo, em sua vida anterior, que havia uma forma de encontrar o verdadeiro corpo de Saphira. Capturar um de seus subordinados e interrogá-lo. Quando Saphira percebesse isso, para proteger aquele subordinado, ela revelaria voluntariamente a localização de seu verdadeiro corpo. Nesse momento, a voz de Saphira carregava um leve tremor quase imperceptível. Ela disse que o demônio da espada já estava morto há muito tempo. Crash rebateu imediatamente, mas a esgrima dela não morreu, e você sabe disso melhor do que ninguém. Se eu conseguir o braço do demônio da espada, posso trazer a esgrima dele de volta ao mundo. Saphira ficou em silêncio ao ouvir isso. Então dobrou as asas e encarou Crash. Seu maldito garoto, acha que pode falar qualquer absurdo e lucrar com isso? Se for assim, espere mais 2 dias. No fim, Saphira ainda concordou. Na sala de reunião da família Underhearts, o filho mais velho, Merokian Underhearts, atuando como chefe temporário, propôs que a noiva vinculada à aliança de casamento com a família Valheim fosse trocada por Jenica. As sobrancelhas de Bianca se franziam levemente, e pela primeira vez, um claro desagrado apareceu em seu rosto. Em tom firme, ela disse que discordava. A expressão de Merokian escureceu imediatamente. Isso é um assunto importante da família Bianca. Não haja como uma criança teimosa. Mas Bianca não recuou nem um pouco. Ela já era uma criança antes e ainda era agora. Então podia dizer claramente o que queria. Ela olhou diretamente para Merokian. A única identidade que queria proteger era a de noiva de Crash. Merokian ficou furioso com a teimosia dela. O jovem mestre da família Valheim já demonstrou um poder de linhagem assustador e, no futuro, certamente ocupará uma posição importante no reino de Estrela. Você, criança amaldiçoada, será descartada por ele sem piedade mais cedo ou mais tarde. Jenica ficou chocada com a crueldade dessas palavras, mas Bianca nem sequer piscou. Esta é a casa do meu pai, dos meus irmãos e da minha irmã. Nunca foi minha, Bianca. Então, mesmo que eu seja expulsa da família, não abrirei mão de ser a noiva de Crash. Merokian tremia de raiva e estava prestes a repreendê-la, mas a voz fria de Crash interrompeu a reunião diretamente. Minhas desculpas, irmão Merokian. Não tenho intenção, por enquanto, de mudar a pessoa vinculada ao noivado. E quanto ao fato de eu ter matado o cão nas terras da família Underhearts, há 2 formas de aprender isso. A primeira versão, Crash Valheim se levantou para proteger sua noiva e defendeu Bianca, mesmo após perder um braço e ficar gravemente ferido. Essa é a melhor história possível para a família Underhearts, suficiente para provar que valorizo este noivado e tornar a aliança entre nossas famílias ainda mais estável. A segunda versão, as defesas da família Underhearts falharam gravemente, permitindo que o cão invadisse facilmente e quase matasse um membro de sangue direto de Valheim. Esse seria o pior cenário. O mundo questionaria a segurança da família, e no pior caso, a aliança de casamento poderia desmoronar completamente. Você é o chefe interino, então deve saber qual versão escolher. Merokian simplesmente guardou sua raiva e perguntou diretamente quais eram as condições de Crash. Crash virou lentamente para olhar Bianca ao seu lado. Muito simples, sigam a vontade de Bianca. Se o noivado continua ou não, deve ser decidido por ela. Ao ver Bianca firme ao lado de Crash, com um olhar inabalável, Merokian ficou confuso. Você realmente pode ficar ao lado dessa amaldiçoada Bianca para sempre? O tom de Crash era leve, como se estivesse apenas afirmando um fato. Você não sabe nada sobre sua própria família. Quanto à maldição, eu nunca me importei com isso desde o início. Depois de dizer isso, ele fez uma pausa. Há mais uma coisa. Espero que anunciem ao mundo exterior que meu braço decepado foi curado por um sacerdote convidado pela família Underhearts. Se estiverem inseguros, esperem até ver o braço sendo restaurado com seus próprios olhos, antes de informar Valheim. Depois de vê-lo sair, Merokian se virou para Jenica e perguntou se ela sentia o mesmo. Eles conseguiram perceber que algo dentro de Bianca estava mudando. 2 dias depois, Crash estava na praça de treinamento da família Underhearts, adaptando-se ao seu corpo. Após perder o braço, ele concentrou toda a sua força e aura no braço esquerdo, ativando simultaneamente sua aura e a imersão extrema de sangue, forçando os 2 poderes a colidirem violentamente e se fundirem em um único ponto no braço. Por causa disso, suas flexões com um braço só eram absurdamente lentas, e cada subida o deixava exausto. Toda a sua concentração, ele praguejou internamente. Esse tormento era tudo para compreender a essência da arte secreta da espada única, e então fundi-la completamente com a técnica de saque da espada do demônio da espada. Para isso, ele precisava concentrar com precisão tanto a aura quanto a imersão extrema de sangue em um único ponto, mas claramente, o progresso do momento não era perceptível.
Crash nunca esperou alcançar a maestria de uma só vez. Ele nunca foi alguém talentoso por natureza. Conseguir criar a erosão da chama extintora já era praticamente um milagre. Não importava o quanto se esforçasse, o fato de não ter talento nunca mudou. Ainda assim, ele descobriu um ponto cego oculto da erosão da chama extintora. Essa técnica usava sua energia para acender o poder corrosivo dentro do corpo e forçar uma quebra dos seus limites físicos. Mas sua falha fatal era que a temperatura do corpo disparava instantaneamente a níveis extremos. No momento em que o poder cessava, seu corpo estava entrando em colapso imediato. Essa deficiência era atualmente a sua maior fraqueza. Por causa disso, Crash desenvolveu uma nova ideia. Se conseguisse controlar com precisão o calor dentro do corpo, poderia prolongar a duração do poder após ativar a erosão de chama extintora e desacelerar o colapso. Assim, seu próximo objetivo ficou claro: um membro da Sombra Lunar, um membro especial que contém naturalmente o poder da Lua, perfeito para suprimir a alta temperatura violenta da erosão da chama extintora. Mas essa era uma arte secreta do Imperador do Fogo Iri. Então ele só podia esperar até que o ferimento do braço decepado estivesse quase totalmente recuperado antes de fazer planos. Quando o tempo combinado chegou, Crash seguiu Saphira até uma floresta densa próxima ao território da família Thunderhearts. Ele parou diante de uma árvore antiga e levantou a mão para bater levemente no tronco. Assim que falou, a superfície do tronco começou a se abrir lentamente, e com um rangido, uma porta se formou. Na entrada estava uma mulher vestida como empregada, que imediatamente se curvou respeitosamente ao ver Crash. "Bem-vindo, Lord Crash. Minha mestra está esperando dentro da árvore." O nome dela era número 8. Uma das servas cadáveres controladas por Evelesk. Guiado por ela, Crash viu um braço antigo, marcado por cicatrizes e decepado, colocado sobre uma mesa de operação. Evelesk explicou que o procedimento exigia reconectar os nervos. Perguntou se Crash conseguia suportar. Caso contrário, poderia colocá-lo para dormir antes. Ela levantou a mão, sinalizando que o número 8 trouxesse um ferro. Crash ergueu uma sobrancelha. "Não precisa disso, apenas comece. Já estou acostumado com a dor." O tom de Eber também ficou frio. "Tudo bem, quando a operação começar, não vou parar por pena." Ao seu sinal, número 8 encaixou com precisão a extremidade do braço decepado de Crash, com o braço do demônio da espada. O problema era que o braço do demônio da espada vinha de sua velhice, então não correspondia ao físico de Crash, mas Evelesk disse que isso não seria um problema. No instante seguinte, Evelesk colocou a palma da mão sobre a junção. Imediatamente, Crash sentiu a carne que já havia cicatrizado sendo rasgada à força novamente. Ele mordeu o pano com força entre os dentes. Mesmo já estando acostumado à dor por causa da maldição, aquela sensação de rasgo fez seu corpo inteiro tremer. Eber soltou um grito baixo, ativou sua arte secreta com as pontas dos dedos e começou a reconectar os nervos. A consciência de Crash quase se dispersou. Felizmente, a dor extrema logo diminuiu, transformando-se em uma queimação suportável. Pouco tempo depois, Crash levantou o braço direito. O braço do demônio da espada se movia com firmeza, como se sempre tivesse feito parte de seu corpo. Em seguida, ele se concentrou e ajustou o fluxo de sua aura. Após algumas respirações, a instabilidade cessou gradualmente, e a veia saliente começou a se acalmar. Parecia que a imersão extrema de sangue já havia se estabilizado no braço do demônio da espada. Essa era exatamente a razão pela qual Crash insistiu em permanecer consciente. Se o enxerto tivesse sido concluído enquanto ele estivesse inconsciente, sem o controle de sua vontade, o braço do demônio da espada certamente entraria em descontrole ao absorver a imersão extrema de sangue. Ele não podia se dar ao luxo de perder o braço que finalmente havia conseguido. Ao lado, Evelesk também soltou um suspiro de alívio. Parecia que sua necromancia ainda estava em perfeito estado. Quanto a Saphira, ela sugeriu que, já que o braço parecia completamente natural, eles deveriam testar a esgrima do demônio da espada. Crash naturalmente aceitou. Saphira se virou para Evelesk e perguntou se havia um local para treino por perto. Eber virou o rosto e recusou friamente, dizendo que não era subordinada de ninguém. Saphira então lançou uma proposta casual. O manual de técnicas de combate estava atualmente em sua posse. Os olhos de Evelesk brilharam imediatamente e, sem hesitar, ela ordenou: "Número 8. Leve-os até o campo de treinamento." No caminho, Saphira perguntou a Crash o quanto ele sabia sobre o golpe de saque do demônio da espada. Crash respondeu honestamente: quase nada, além de saber que era incomparável no mundo. Saphira falou com desdém. Ele se chamava de Retornado, mas ousava pedir o braço do demônio da espada sem saber nem disso. Crash deu de ombros. Quem poderia prever a própria reencarnação? O demônio da espada havia morrido antes mesmo de ele nascer. Como poderia entender alguém que morreu antes de seu próprio nascimento? Saphira bicou levemente a testa
testa de Crash com seu bico afiado. Independentemente disso, ela realmente queria que ele se tornasse mais forte. E então começou a explicar seriamente. A esgrima do demônio da espada parecia semelhante ao caminho da espada única que Crash cultivava, mas seus núcleos eram completamente diferentes. Um espadachim comum despeja a aura na espada ainda na bainha, então saca e golpeia a altíssima velocidade. Essa é uma espada rápida, feita para emboscadas. Mas o demônio da espada seguia outro caminho. Ele dividia a aura dentro do próprio corpo, dava elasticidade a ela, e então provocava pequenas explosões de aura dentro da bainha, transformando-a em partículas finas que colidiam violentamente quando estava dentro da bainha. A força não apenas não diminuía, como se acumulava continuamente. Quando essa aura atingia o limite, a espada era sacada em um instante. A trajetória se transformava completamente, não apenas atingindo primeiro a garganta, mas carregando um poder explosivo e destrutivo, capaz de matar com um único golpe. Todo o processo existia apenas para preparar este único corte, e como Crash estava usando o braço do demônio da espada, a memória corporal de todo o treinamento ao longo da vida dele permanecia completamente gravada naquele braço direito. Depois de ouvir isso, Crash fechou os olhos e despejou sua aura de batalha na bainha. Ele conseguia sentir a aura gradualmente ganhando elasticidade, graças à sua própria base construída dia após dia no controle da espada única. Mas naquele momento, a aura ainda estava instável. Então ele desacelerou o ritmo e concentrou a mente no controle de cada traço da aura. Ele mergulhou toda a sua consciência na bainha, focando a ponto de quase sufocar, enquanto capturava o pulso da aura naquele instante exato. A mão direita do demônio da espada deu um leve tremor, como se um instinto adormecido finalmente tivesse despertado. No segundo seguinte, a espada longa na mão de Crash saiu da bainha como uma explosão. A sua compreensão da técnica de saque finalmente começou a tomar forma. Observando Crash, número 8 fez uma avaliação calma. Ela ainda conseguia ver claramente os movimentos dele ao sacar a espada. O coração de Crash afundou. O golpe de saque do demônio da espada deveria ser tão rápido que nem mesmo os olhos do inimigo conseguiram acompanhá-lo. Mas ainda assim, número 8 conseguiu ver o movimento. Mas isso também era compreensível. Os 10 principais servos cadáveres numerados sob Evelesk eram todos monstros de nível mestre. Não era estranho que sua visão dinâmica conseguisse captar a trajetória. Ainda assim, esse resultado estava longe de ser suficiente. Os inimigos que Crash enfrentaria no futuro eram muito mais fortes do que mestres. Quando o treinamento terminou, Evelesk também apareceu no campo de treino. Crash disse a ela que retornaria para a família Valheim naquele dia. Para ela, a melhor escolha era permanecer ali. Se fosse para a família Valheim, não conseguiria ficar escondida por muito tempo. Mesmo que pudesse usar projeções como Safira, talvez conseguisse se ocultar por um tempo. Mas ela era o corpo verdadeiro de uma entidade de nível mundial, e sua aura era óbvia demais. Além disso, a família Valheim era um ninho de monstros. Havia membros diretos extremamente poderosos, seu pai de nível semideus, Barok, e os 5 grandes anciãos. Muito provavelmente, eles perceberiam sua presença imediatamente. Ao ver isso, Evelesk estremeceu. Ela já havia sido capturada pelo Império antes, e não queria passar por aquilo novamente. Então Crash propôs que ela permanecesse ali e também disse que havia outra coisa em que precisava de ajuda dela. Em breve, alguém conhecido como o Rei do Veneno apareceria no norte. Uma figura entre os 10 mais fortes do mundo. E a mesma pessoa que destruiu a família Underhuts no passado. Tudo o que Evelesk precisava fazer era salvar Alaska, o chefe da família Underhuts. Evelesk concordou sem hesitar. Embora, no início, sua relação tivesse sido apenas uma transação, ela sempre sentiu gratidão por Crash. Por isso, não teve dificuldade alguma em aceitar esse pedido. Depois de explicar tudo, Crash se virou e partiu. Eber disse em voz baixa que no passado, talvez tivesse ido com ele para a família Valheim, e ela também já havia viajado pelo mundo, mas isso ficou no passado. Aquela vontade já havia desaparecido há muito tempo. Para ela, aquilo era suficiente. Agora ela se virou e seguiu em outra direção. Ainda assim, no fundo do coração, não conseguia deixar de se preocupar. Pelo jeito de agir de Crash, ele certamente acabaria se envolvendo com forças perigosas no futuro, e entre elas, provavelmente haveria inimigos realmente perigosos. Evelesk pensou que se esse dia realmente chegasse, não se importaria em ajudá-lo para retribuir a dívida, auxiliando-o a recuperar o que havia perdido. Não muito tempo depois, Crash retornou à mansão Pinheiro Verde, após um longo período. Ao ver o olhar sonolento de Bianca, ele soltou um suspiro impotente e simplesmente se abaixou para pegá-la nos braços. Bianca não ofereceu resistência alguma, e desta vez se apoiou naturalmente em seu peito. Tudo isso havia sido por causa de um único talo de grama do dragão dourado. Um problema após o outro aconteceu ao longo do caminho, mas pelo menos ele havia retornado em segurança. No caminho de volta a seu quarto, Crash sinalizou para Ariode explicar claramente tudo o que havia acontecido na mansão Pinheiro Verde durante esse tempo. Ariode apressou o passo para acompanhá-lo e começou falando do primeiro assunto. Ao saber do que havia acontecido enquanto Crash estava na família Underhuts,
a casa principal já havia enviado pessoas para procurá-lo. Antes eles conseguiram adiar isso, mas desta vez provavelmente não conseguiriam. Dizia-se que a casa principal descobriu uma falha no relatório quando o jovem mestre Crash e a senhorita Bianca saíram juntos. E os responsáveis já haviam preparado tudo para que a mansão Pinheiro Verde não tivesse como contestar. Assim, a casa principal investigou completamente todos que antes desprezavam o jovem mestre ou negligenciavam suas funções e os demitiu diretamente. Ninguém sabia exatamente como o processo foi conduzido, mas foi assustadoramente eficiente. Claramente, Arild havia resolvido tudo sozinho. Crash o elogiou em silêncio. Arild realmente era confiável ao lidar com assuntos. Então Arild mudou de assunto. Há mais uma questão relacionada ao incidente do Covil dos Cães, que o jovem mestre resolveu anteriormente. A casa principal agora está discutindo isso internamente. Crash não ficou surpreso. Os acontecimentos recentes já haviam feito muitas pessoas questionarem o rótulo de inútil atribuído a ele. E o incidente do Covil dos Cães foi o golpe final. O garoto desprezado da família Valheim realmente havia se erguido. Então ele ouviu outra notícia. Em breve, o chefe dos mordomos da casa principal viria pessoalmente à mansão Pinheiro Verde. Essa pessoa tinha o maior status entre todos os atendentes da linhagem direta da família Valheim, e também era a única qualificada para avaliar os descendentes diretos. Ela realizaria uma avaliação completa e reportaria diretamente à família. Essa avaliação determinaria o tratamento futuro e até mesmo a posição de cada um dentro da família. Nas avaliações anteriores, Crash sempre ficava em último lugar, o que explicava por que a mansão Pinheiro Verde era constantemente desprezada. Inicialmente, Crash só queria deixar a menor marca possível dentro da família Valheim. Mas depois do incidente do Covil dos Cães, a atenção da família se tornou inevitável. Pensando bem, isso não era ruim, seria uma boa oportunidade para utilizar os recursos da família. Mais importante ainda, se quisesse encontrar a pessoa que possuía o membro da luz lunar, ele precisaria do poder da família Valheim. Portanto, ser valorizado era na verdade algo positivo. Além disso, o Sr. Danferion enviou uma mensagem. Quando o jovem mestre retornasse, deveria enviar os materiais que haviam sido reunidos. Crash entendeu. As preparações daquele lado estavam quase concluídas. Ele assentiu para Arild e disse que ele havia trabalhado duro durante esse tempo, mas Arild não demonstrou alegria. Em vez disso, ele parou repentinamente no meio da fala. Há mais uma coisa. A senhorita Charlotte estava hospedada na mansão Pinheiro Verde neste momento. Assim que essas palavras foram ditas, uma figura se aproximou lentamente. Ela herdou os mesmos olhos afiados de Crash, além da beleza marcante da família Arya. Era a irmã mais velha de Crash, da quarta geração da família Valheim, conhecida publicamente como a Jovem Santa da Espada, Charlotte Valheim. Ela lançou um olhar casual para Crash, aquele sorriso característico, falso, dava arrepios. Os cantos de sua boca se erguiam, mas seu tom era cheio de escárnio, se aquilo podia ser chamado de sorriso. Crash achava que Charlotte ainda estava em uma expedição de erosão, e não esperava que ela retornasse tão rápido. O que mais o chocou foi que Charlotte já havia atravessado a barreira e alcançado o nível mestre. Ela tinha apenas 15 anos, mesmo entre os gênios da família Valheim. Isso era um milagre, algo tão raro que parecia absurdo. Mas Crash nunca se considerou um monstro apenas por seu nível. O realmente absurdo era o seguinte: Charlotte nunca havia feito contrato com nenhum deus, e mesmo em sua vida anterior, continuou assim até o fim. Ela foi a pessoa que mais recebeu convites de deuses no mundo, mas rejeitou todos e alcançou o topo do domínio da espada contando apenas com a própria lâmina. Naquele momento, Charlotte deu um passo à frente. Os rumores sobre você ultimamente são bem interessantes. Enquanto falava, ela levantou a mão como se fosse beliscar a bochecha de Bianca. Ouvi dizer que você virou um cavaleiro heróico só para ir atrás de sua noiva. Crash bloqueou imediatamente a mão dela, não permitindo que tocasse Bianca. Charlotte encarou a reação protetora de Crash por alguns segundos antes de retirar a mão lentamente. Ela disse para ele não ficar tão tenso. Não pretendia roubar sua preciosa noiva, apenas achava estranho. Seu próprio irmão mais novo estava olhando para ela daquela forma. Crash respondeu diretamente: quando alguém entra na casa dos outros com tanta arrogância, é difícil manter uma expressão amigável. Charlotte respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Qualquer lugar que carregue o nome Valheim é sua casa. Então, ao voltar para sua própria casa, deveria ser recebida com frieza? Nesse instante, Crash deu um passo para trás sem perceber. A aura de Charlotte já havia se condensado em pressão real. Por algum motivo, ela parecia irritada desde o primeiro momento em que ele a viu. No fim, Crash perguntou diretamente: você está com raiva? Charlotte respondeu sem hesitar: sim, estou com raiva. Achei que éramos próximos, mas eu não sabia de nada. Você fez um contrato com um deus e ainda alcançou o nível médio de especialista? A expressão de Crash escureceu levemente, e ele mordeu o lábio. Ele podia imaginar mais ou menos. Charlotte havia despertado os olhos estelares, capazes de enxergar através de tudo, até mesmo a erosão do mundo. Mas como já havia sido dito antes, nem mesmo ela poderia afirmar com certeza se o que via era realmente aura de erosão. Somente com talento, Charlotte havia alcançado um nível que pessoas comuns jamais atingiriam em toda a vida. Mas Crash sabia
sabia ainda melhor. Ela provavelmente confundiu a aura de ilusão nele com uma maldição perigosa. Não era à toa que, em sua vida passada, ela havia derrotado o Covil dos Cães, com os olhos estelares ativos. Ilusões como as dele não tinham efeito. Além disso, ele carregava poder de ilusão no corpo, algo proibido. Não havia como isso ser bem visto. Se as coisas dessem errado, Charlotte poderia tratá-lo como uma ameaça e simplesmente eliminá-lo. Felizmente, ela não continuou pressionando o assunto. Antes de sair, deixou apenas uma frase que fez o couro cabeludo de Crash arrepiar. Volte para o seu quarto, deixe suas coisas e venha para o campo de treinamento. Agora! Quero ver com meus próprios olhos o quanto meu irmãozinho realmente é capaz. Pouco tempo depois, no centro do campo de treinamento, Charlotte estava parada segurando uma espada de madeira. Só sua presença já tornava difícil respirar. No instante seguinte, ela ergueu os olhos. Os mesmos olhos azuis brilhantes de Crash emitiram um brilho cortante. Acho que realmente preciso olhar para você de outra forma. Pensei que você ficaria com medo e fugiria, mas se me decepcionar, eu vou te bater sem piedade. Dizendo isso, ela levantou lentamente a espada de madeira. Então, neste duelo, use toda a sua força. Crash entendeu imediatamente. Ela estava falando sério. Se ele segurasse qualquer coisa, Charlotte o derrotaria sem hesitar. Pensando nisso, ele apertou firme a espada longa e assumiu uma postura de combate. No momento seguinte, a figura de Charlotte se tornou um borrão. Parecia que ela apenas havia tocado levemente o chão, mas seu corpo já se transformava em uma pós-imagem. Sua espada de madeira avançou diretamente para a garganta de Crash, mas Crash estava esperando exatamente por isso. Ele havia suprimido o golpe de saque do demônio da espada o tempo todo, apenas para forçar Charlotte a agir primeiro. Naquele instante, ele ativou a erosão da chama extintora, e sua visão acelerou ao limite. Enquanto seu sexto sentido travava com precisão a trajetória da espada de madeira. Ao mesmo tempo, a aura dentro da bainha entrou em turbulência, como uma tempestade, e as chamas negras da erosão começaram a se infiltrar nela. No segundo seguinte, as chamas negras explodiram dentro da bainha, e uma força aterradora rompeu instantaneamente os limites do corpo. Acompanhado pelo som crepitante do poder da erosão queimando, a espada de Crash saiu da bainha. Os dois poderes colidiram de frente, levantando uma tempestade de chamas que varreu todo o campo. Afinal, essa era a técnica suprema de saque, formada pela fusão da tempestade de aura com a erosão da chama extintora. Se Charlotte tivesse envolvido completamente a espada de madeira com sua aura desde o início, talvez conseguisse bloquear, mas para ela, aquilo era apenas um teste. Ela não tinha intenção de lutar a sério desde o começo, por isso, a espada de madeira não estava totalmente protegida pela aura, e foi destruída instantaneamente pelo ataque de Crash. Pela primeira vez, um leve tremor apareceu nos olhos de Charlotte. Ao mesmo tempo, seu olhar mudou completamente, passando de uma indiferença descuidada para uma empolgação evidente. Uma lâmina pura de aura surgiu de repente em sua palma, um poder que apenas aqueles no nível mestre conseguem condensar. A aura de Charlotte se expandiu instantaneamente, preenchendo o espaço ao redor, e com apenas um choque, a espada longa da mão de Crash foi sacudida, afrouxada e lançada impotente para o alto. Se Charlotte tivesse decidido desde o início encerrar a batalha com o primeiro golpe, a diferença entre eles seria o domínio absoluto. Simplesmente não estavam no mesmo nível, algo impossível de compensar por qualquer meio. No exato instante que Charlotte lançou a espada para longe, Crash estendeu os braços de repente, e a espada longa que havia sido arremessada reapareceu em sua mão, retornando ao seu domínio. Os olhos de Charlotte se arregalaram. Ela não esperava que o irmão mais novo, antes publicamente reconhecido como inútil, já tivesse alcançado um nível capaz de fazê-la sentir pressão. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou e ainda não deixou o seu like, faça isso agora. E aproveite também para se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Considere também se tornar um membro, é bem baratinho e nos ajuda bastante. E enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela e comente pedindo pela próxima parte deste vídeo aqui. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.